Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Gente, eu sempre quis dublar ele. Mais um episódio da Tis Torres Cast, ó, estamos É porque subindo. essa voz de locutor, meu filho, é só Deus. Ah, Cid Moreira, que Deus o tenha nos seus braços, viu? Mas ficou 10% da sua voz aqui. Já tá bom. 5%, né? Já tá Porque a bom. voz do cara era Sensacional, marcante. muito marcante. Então, ó, antes da gente começar esse episódio, não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram e no TikTok. Facebook, TikTok, E todas as atenção. redes sociais. E atenção, senhoras acima de 60 anos, você não Vulga mãe. viu o episódio completo apenas no corte do TikTok. Ah, eu vi, foi lindo, é bom que é rapidinho. Saiba que o episódio tem pelo menos uma hora. Pelo então, olha menos só, uma se hora. você assistiu menos que isso, você não viu todo o episódio. Se você assistiu um minuto, na verdade, né? Porque o corte é de 1 minuto, 1 minuto e meio. Não é... A gente ficou dedicando 60 minutos. Você ainda falta ver 59. E só tem no YouTube ou Spotify. Ou Spotify, exato. E se você for lá no YouTube, que tem pessoas que não estão achando, olha lá nos vídeos, tem todos os episódios. Isso, lá. porque tem short e tem Inclusive vídeos. os que virão, já dá pra você saber o que vem aí. Como Já estão agendados os novos episódios, inclusive você, convidado, você pode dar uma olhadinha lá que você vai ver a sua fotinha na miniatura, feito com muito carinho para que você já pudesse divulgar para sua família e seus familiares e amigos, certo? Certíssimo. Então, hoje, esse episódio é um oferecimento especial da Tis Torres Seguros, que é uma empresa do nosso grupo econômico grande de 2 empresas, que a gente Já tá trabalha... bom, né, gente? Já tá Pelo bom, amor na de verdade, só de seguros, né? Porque tem consultoria, tem professor, celebrante, daqui a pouco vai ter o Tis Tour, Avaliadora de curso. né? A avaliadora de curso, que daqui a pouco vai ter o Tis Tour, que o Luiz Amorim... Luiz Amorim você conhece, a né? gente vai chegar lá. ó. Luiz Amorim falou que a gente vai ter uma agência de viagens. Amém. Aí a gente foi pro profetizo. Chile, né? A gente foi pro Chile junto. E a Tis Torres Seguros, ela trabalha com seguro de vida, previdência, seguros patrimoniais, E a investimentos, parte de consultoria consórcio, consultoria. Então, pra que esperar proteger o que você ama? E com a Tis Torres você conta com uma consultoria especializada. Além disso, também. E com então... serviços personalizados. Isso, e aí vai ter o contato do pessoal da Tis Torres Seguros aqui também. E Isso. nós também temos o patrocínio da Tudo Online Shopping, que é Gente, tudo é tudo, né? Tudo é tudo mesmo, que é aquele perfil no Instagram de achadinhos Shopee, achadinhos Mercado Livre, Amazon, Eudora, Quem Disse Berenice, Boticário, Você Natura e esquece etc, e Magalu, né? Ah, tá. Então, e da Amazon também. Então, tudo que você quer precisar, os melhores preços com apenas um clique e as melhores promoções sem complicação. E eles buscam pra você também. E eles buscam para você. E em breve iremos divulgar aqui um novo patrocinador. Exatamente. Vai ser top, viu? Nossa, gente. Novos, né? Além de Já comprar, tem 2 em negociação. além de comprar os produtos online e além de contratar os seguros, você também vai poder degustar comidas gostosas aí em alguns Para de dar lugares. spoiler, E fica você vai quieto. descobrir, exato. Mas o nosso convidado de hoje, a gente só pega especialista agora. A gente tá quase igual o Beniel, uma Agora não, cadeira. desde o início, tá? Desde o início, né? Não desvalorize. Sempre Primeira especialistas, né? temporada. E aí a gente pegou pessoas com 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, e a gente já tá no sarrafo de 100 mil seguidores, né? Sarrafo só é uma metáfora, porque eu não consigo pular 1 metro. Imagina pular 10 metros de altura, 100 metros de altura. Mas recebemos um cara aqui que não só aprender apenas... na cordinha. Só aprender na cordinha. Não apenas entende de vinho, ele respira, harmoniza e traduz o mundo do vinho para quem só queria um tintim para relaxar, um tintinho para relaxar, Tintinho. mas acabou viciado no assunto. Ele é sommelier, comunicador e quase terapeuta de taça cheia, que por acaso tá 1/3 porque ele já bebeu muita coisa. Porque depois que você começa a seguir @vinho do sommelier, nunca mais você escolhe vinho pelo rótulo bonitinho ou pelo preço baixo. Com milhares de seguidores e uma linguagem descomplicada, ele desmistifica o universo
enogastronômico. Eu vou tentar escrever bonito, me lasco, né? Com leveza, bom humor percebeu e que ele tá aquela dando umas sinceridade. engasgadas, Tá né? parecendo o secretário de tesoureiro. E aquela sinceridade que a gente ama e às vezes teme também. E ele vem provar que o vinho não é frescura, é cultura, experiência e afeto. E pode sim ser acessível a todo mundo. Ai, gente, gastei minha fala aqui, viu? Então seja muito bem-vindo, o cara que mais sabe de vinho do que uma adega, muita adega por aí. Rafael Martins, cara. Cara, eu quero esse texto aí, por favor. Vou colocar no meu currículo. Que isso? Que isso, Nunca mano? escrevi algo tão bonito assim. Pô, no jeito, cara. mano, Eu quero esse vou texto. fazer testemunho no colégio. Pô, que coisa linda, cara. Obrigado pelas Pô, palavras. você merece, cara. Pô, só porque você aceita o convite, a gente tem que fazer retribuir com É o carinho mínimo, também, né? O roteirista tá em sensacional. dia. Lá no primeiro episódio eu escrevi uma linha, agora tá Ah. melhorando. É porque ele sentiu que ia ser mandado embora. É, ia ser mandado embora. É eu que faço o roteiro e puxa a capivara dos convidados. Boa, boa. Então seja muito bem-vindo, obrigado por você aceitar o convite aí. E Imagina, por que imagina. você aceitou sendo tão grande, cara? Cara, eu acho que a gente sempre que conversa sobre o vinho, a gente ensina muito e aprende muito, né? A gente sempre vai. Eu falo que eu aprendo mais escutando as pessoas nas degustações do que eu falando. Né? Então, Uhum. sempre que a gente vem fazer um bate-papo, divulgar um pouco sobre o vinho, é sempre importante, né? Sempre gostoso ter essa troca, né? Hoje, com certeza, daqui a um tempo, você vai me soltar alguma coisa aí que talvez falar, pô, legal, isso para mim é importante, né? Então, Aham. eu gosto muito de conversar sobre o vinho, gosto muito de estar entre pessoas que, principalmente pessoas que ainda não tomam vinho com frequência ou, como você falou, né? Tipo, eu ainda tomo vinho mais docinho. Essa pessoa, para mim, é muito importante. É porque ela ainda não sabe beber vinho, né? É porque eu A vejo pessoa o que bebe mundo o vinho dela, doce. né? Eu vejo por que ela toma o vinho doce, o que ela tem dificuldade em aprender, né? Então, para mim, isso é muito O importante. que levou ela Mas a será que não é- experimentar também? E não é o Sim. paladar infantil? A cultura do açúcar no Brasil é muito forte, né? Aham. Desde pequeno, a gente é acostumado já, a criancinha lá, a tomar coisas doces. Né? Aham. Já dá um doce para criança para acalmar ela, depois quando na fase de criança e adolescente, tudo adoçado e tem uma influência muito forte aqui no Brasil, né? A gente comer coisas muito temperadas e muito doces, né? E aí depois quando a gente fica adulto, que a gente começa a ter certos cuidados, pô, você passou a vida inteira consumindo coisas doces, né? Uhum. Vai ser difícil você acostumar com coisas não tão intensas de sabor assim, né? Quando a gente fala do vinho, o vinho ele é uma coisa natural, é uma fruta super doce da natureza, é gostosa, é intensa de sabor. Só que a gente dá um up a mais, né, de sabor nas coisas. Então fica difícil consumir as coisas mais naturais, né, mais na sua essência, assim. E aí a gente precisa começar a voltar um pouquinho para acostumar o paladar, assim como o café sem açúcar, né? Maneiro. Aham. Tanto que você não pediu açúcar pra tomar o café, Sim, né? sim, Já tá acostumado com isso. E dizem que o café sem açúcar é até melhor, né? É melhor. Tem gente que ainda É. bota ali algumas gotas de Não, adoçante. tem gente que come junto com um Bolo, um é. biscoitinho, Que já alguma tem o coisa doce assim. do bolo, É. né? Sim, sim. E mete até o pai dela, mete o chantilly dentro do negócio. Tira do bolo e bota no Tadinho, negócio papai, ali. te amo. Meu Deus do céu. Mas fala quem é o Na verdade, Rafael. Ele come o chantilly É, O chantilly com e o café tá lá, Aham. entendeu? mas fala quem é o Rafael sem dizer o que o Rafael faz. Pô, caramba. Bebe, vamos beber. Falar nisso, vamos brindar, né, Vamos cara? brindar. Ó, um brinde a esse episódio. Esse sou eu, sem falar nada. Imagina, vai fazer o exame, tem cirrose lá. ó. É isso. Esse sou eu. Eu acho que o Rafael se descobriu bebendo um vinho, né? Que eu não gostava na época também. E aí foi que surgiu o Rafael Sommelier profissional, né? Ao longo de alguns anos aí trabalhando, principalmente no ramo da gastronomia. Porque por mais que as pessoas hoje tenham esse título, né? De falar, você é sommelier, eu sou sommelier, trabalho só com vinho. Mas a base nossa, na verdade, é o servir, né? Uhum. Aham. Se você não gosta de servir, você não vai trabalhar nessa área nunca. Você não vai conseguir passar sexta-noite, sábado-noite trabalhando com isso, né? Então, eu acho que quando eu comecei a gostar de vinho, na verdade, eu gostava de servir as pessoas, né? Aham. De fazer um bom atendimento, fazer uma noite legal ali, agradando almoços, jantares. Aham. O vinho foi uma consequência legal, gostosa, assim. Que foi, opa, peraí, gostei dessa bebida aí, quero aprender. Foi um up. Foi um up, Mas foi porque você provou primeiro, gostou e falou, pô, isso aqui eu posso trabalhar com isso.
Não, cara, não. Como é que Vamos- surgiu o vamos vinho aí? aproveitar para falar da história dele. Então, É, como é que não. surgiu a É. paixão pelo vinho Na aí? verdade, Você é foi- joseense? Eu sou joseense. Ó, Olha, é mais um, difícil. viu? Porto, difícil. Porteira, Verde. Tudo com R bem, Com R bem bem marcado. acentuado. Mas o vinho, na verdade, eu não, na minha família não tinha essa cultura de beber vinho, né? Principalmente o vinho fino. Eu lembro que quando criança, meu pai tinha o hábito de fazer festa junina, mas era o vinho, era o quentão, né? Era o vinho doce, né? Com maçã, laranja e tudo mais. Mas o vinho, ele acabou entrando na minha vida de uma forma sem querer, né? Sem ter intenção, assim. Porque eu comecei, como falei, trabalhando, servindo as pessoas, como garçom. Foi o meu primeiro momento nesse mundo de Aham. gastronomia, né? E aí eu achei legal, gostoso, gostava de fazer esse tipo de trabalho. E uma vez um cliente me deu uma dose de um vinho que custava R$ 500. Caraca. Trabalhava num restaurante antigo aqui da cidade, né, tudo mais. E aí era uma quarta-feira, na hora do almoço, esse cara pediu um vinho de R$ 500. Eu quebrei a rolha na hora de abrir, porque eu tava tremendo. Sério? Porque, pô, é um vinho que era um quarto do meu salário, né, na época. Caraca. Eu falei, caramba, cara, tipo, o cara tá sozinho, quarta-feira, tá descendo uma garrafa de quentão na mesa pra tomar sozinho e ainda me deu uma dose ainda, né? Ficou um tanto assim. É mesmo? Aí, falou, ó, prova esse vinho, que é esses vinhos que são os grandes vinhos do mundo, pra você conhecer e tudo mais, estuda sobre isso aí. Eu falei, beleza, né? Peguei, tampei, deixei guardadinho. Mas você trabalhava como o quê lá? Garçom. Garçom. Era Garçom, garçom tá. ainda. Era 2013, era garçom ainda. Uhum. E aí provei, achei horrível. Falei, nossa, que vinho ruim, Era né? seco, né? Era Com certeza. seco, a sensação de secar a boca, de amarrar a Uhum. boca. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, como é que pode, cara? Tipo, R$ 500 uma bebida ruim dessa, né? Toma, É o que a sei gente lá, pensa, né? Toma, O sei lá, leigo. 30 caipirinhas, vai essa com outra coisa, né? Mas não uma garrafa de R$ 500. E aí fiquei curioso pra saber por que as pessoas bebiam vinho daquele estilo, né? E aí foi quando tinha a Saraiva no Ceterval ainda, que eu comecei a ir Aham. lá e ler, e aí foi abrindo a cabeça. Pô, legal, então se eu tenho uma uva que é plantada na areia, é um resultado, pedra é outra, se passa em barril de carvalho é um sabor, se for barril de inox é outra, e fui ficando cada vez mais curioso. E daí, essa curiosidade, eu comecei a ser o cara dos vinhos onde eu trabalhava em restaurante, porque eu rodei a cidade, passei em bastante lugares, né? Aham. Passei no Barbaresco, Devassa, Vicoleto, Rei do Filé, enfim. E sempre como garçom. Sempre como garçom. Aham. Só que essa base de curiosidade que eu tinha, eu era o cara dos vinhos. Então, tipo, até hoje, se um dia vocês saírem pra jantar, pede a carta de vinho em uma casa assim, de mais simples, tudo mais, que às vezes não tem uma adega tão grande, mas tem uma carta de vinho. Você vai ver que fica um reboliço no salão, um querendo passar a carta de vinho pro outro, porque tem um medo de vender vinho, Não né? sabe explicar. Não sabe explicar. E eu não, eu era o cara que gostava dos vinhos e tudo mais, e aí foi indo, cara, porque todas as casas que eu passava, eu era o cara do vinho, então eu aprendia cada vez mais. Uhum. E as casas investiam também, né? Então, tipo, às vezes tinha degustação em São Paulo. Rafa, vai lá, você que gosta de vinho, a gente vai dar folga pra você, a gente só não vai pagar sua ida, mas você se vira. Se quiser ir, tá de Aham. graça. Pra você se especializar e trazer a informação É. pra eles. Isso, é. Pra ajudar nas vendas. Ah, Maneiro. E aí, de 2013 para até 2015, foi assim, foi isso. Era aprender, estudar, ler, conhecer, e já foi tendo essa paixão pela bebida, né? De gostar muito, assim. E aham. aí, em 2015, eu tava num restaurante, não tava muito feliz com o meu salário. Eu falei, vou brincar com o senhor aí em cima aí, cara. Ó, você decide minha vida o que eu vou fazer. Tá na sua Aham. mão. Vou chegar no meu gerente, vou pedir um valor X de salário. Se ele não aceitar, eu pego minha graninha e vou fazer o curso sommelier no Senac. Aham. Tá com você. Se for pra ser, eu vou ganhar um salário maior, vou ficar feliz, continuo nessa casa. Se não for pra ser, eu peço conta e vou fazer Vou meu curso seguir um outro sommelier. caminho, né? E aí, realmente, o cara não quis pagar, tudo mais. Hoje eu entendo, né, o valor que eu pedi lá atrás. E daí fui fazer o curso de sommelier no Senac. Daí depois disso, daí foi uma coisa atrás da outra, foi muito rápido, assim, né? Saí da lá do Senac, já fui para uma casa muito boa de vinho, né, uma importadora, fiquei lá um bom tempo. Daí daí o negócio abriu a cabeça de um jeito muito forte mesmo, porque lá eu tinha degustações com quem fazia o vinho. Uhum. Então, tipo, vinha um cara da Itália em São Paulo e eu conversando com ele em inglês ou alguém traduzindo, e o cara me explicando o vinho dele na minha frente, igual a gente tá aqui. Assim. E enriquece, né? Você Pô, fazer o É outra curso coisa, e né? ter acesso a um negócio desse, né, cara? nossa, muito. Que pra você provar o vinho, talvez, de 500 mil reais, você ia ficar só na teoria. Sim, E não ia ficar na prática, né? sim. É. Aproveitando e falando de degustação, fala sobre esse vinho aí que você trouxe lá da sua loja. Bom, esse é o Dom Nicolas. Gostaram?
Maravilhoso, cara. Gostei. Curtiu? Não parece que é o seco Incomoda? que eu provei da outra vez. Não é o seco seco. Não é o seco seco. Ele é seco. Tem vários tipos de seco, então. Ou... O que acontece? Ah. Calma aí, vamos começar do começo. Tem É, vários vamos do começo. Você tava falando da uva, dependendo da onde Da onde faz. planta. Eu nem É. sabia que Planta plantavam uva na terra. areia. É na areia que você Na falou? terra, também. E na Tem. pedra, eu não sabia Pedra. Na disso. areia eu sim. não vi. Eu nunca vi. Normalmente Tem. a gente vê aqueles que a gente já foi em vinícola, né? Aham. Normalmente é aquele padrãozinho, É. né? Ah, mais comum é a espaldeira, quando você tem os caminhos. Espaldeira que chama, tá? Isso, é. E quando É. você tem eles fechadinhos, chama latada. Latada. Né? E aí cada um tem um perfil diferente para regiões diferentes também, né? Maneiro. Mas é o que eu falo, né? O Dom Nicolas, ele é um Malbec que não passa por madeira, então você tem a fruta mais presente. Todo vinho que você passa por barril de carvalho, entre aspas, você perde um pouco de fruta e agrega sabor da madeira, né? Então, se você gosta de vinhos frutados, busca vinho sem madeira. Se você gosta de vinho mais intenso, busca vinhos barricados, né? E o Dom Nicolas, ele pra mim, ele é um coringa, porque é exatamente isso, né? A gente tava conversando aqui antes, vocês falaram, a gente não toma vinho seco. Uhum. E eu falei, todo mundo toma vinho seco. Fica tranquilo. Não, agora você comprovou que dá. Dá, Todo mundo dá. toma, é ótimo. Cara, por isso tem que ter especialista no negócio. É, porque o vinho, ele é da fruta, né? Ele é a uva, então a uva Aham. é doce Esse por si também só. tem atrás a harmonização, não? Não, esse Ah, não que tem alguns vinhos que Tem é alguns pra vinhos leigo, que coloca que atrás. diz o que comer O com que é aquilo. harmoniza. Sim, sim. Carne, etc. Mas esses mais nobres não tem... Quanto que é uma garrafa dessa na loja? Não, esse não é muito caro, não. Lá na loja é 8,9, cara. 89. É. Tá. Mas é o que eu falo pra todo mundo, né? Todo mundo toma vinho seco. A questão infelizmente, nossas regras de rótulos aqui no Brasil, elas são muito simples, né? Porque a gente deu Ctrl-C, Ctrl-V que é lá de fora. Né? Então, Entendeu. chegou aqui, o que você coloca no rótulo que é obrigação? Produtor, malha a uva, a quantidade de ml que é obrigatório e teor alcoólico que é obrigatório, tem em algum canto do rótulo, né? A gente copiou isso lá de fora. E o consumidor de vinhos aqui no Brasil, ele tá aprendendo ainda, então falta informação, né? Quando a gente estava conversando aqui sobre a questão de, não toma vinho seco, eu falei, meu, relaxa, todo mundo toma vinho seco. A gente consegue achar um vinho para quem não toma vinho seco. Aham. Porque, assim, uma coisa, isso é até legal pra galera que tá assistindo, é importante a gente saber disso, que assim, quando eu pego um contrarótulo que tá escrito vinho seco, essa questão dele ser seco, meio seco ou doce, é uma análise química que faz no vinho, e a gente consegue medir a gramatura de açúcar por litro. Então, eu não sei de cabeça também, gente, que assim, eu não fico decorando tabela, tá? Aham. Mas assim, Tabela periódica. Mas na hora que precisar, você olha. Né? eu dou um Google. É. Tipo assim, 0,1 até 0,6 gramas litro, esse vinho vai ser seco. Uhum, De 0,7 até, sei lá, 0,16 vai ser meio seco. Acima disso é doce. uhum, Então, isso é a classificação do vinho seco. uhum. Tem as Então, faixas, né? As faixas, né? O seco, meio seco, o doce. Então, isso é vinho seco. Tá ligado diretamente a... Mas tem a diferença, porque, por exemplo, o rosé, ele naturalmente ele é mais docinho? Nem sempre. Ou nem sempre? Todo estilo de vinho a gente vai encontrar seco, meio seco e doce. Todo. Todos eles têm. Pode ser Independente branco, da rosé, tonalidade. tinto, espumante, azul, igual agora tem vinho azul, né? Mas enfim, você vai Vinho azul. encontrar umas coisas que o pessoal vai inventando É? aí que você fala, meu Deus, Mas pra é quê? bom? Não, Não? Esse eu não Ah, vi. pode Mas falar, eles eu põem nunca o quê? bebi. Corante? é corante. Ah, É. pra quê? É Não moda, sei. né? Ah, É uma entendi. questão. E aí, o que acontece? O que torna a boca amarrada, que foi o que o Thiago falou, tipo, sensação de sede, de água, Aham. não tem nada a ver com o residual de açúcar, não tem nada a ver se ele é seco, meio seco ou doce. Aham. Tem a ver com a proteção natural da uva, que tá lá no vinhedo, e quando esmaga, acaba fermentando junto e vem pra garrafa, Uhum. que são os taninos, né? Hum. Então, o que acontece? O tanino, ele é um defensor natural do vinhedo, contra fungos, algumas coisas, e esmaga, vem pra taça. Quando a gente toma um vinho sem comer nada, né? Igual esse vinho, por exemplo, se eu trouxesse um vinho tânico aqui pra gente, ia ficar desagradável, meu. A sua boca ia amarrar, a sua ia ter que tomar água em 20 minutos tomando esse vinho e ia amarrar. O tanino, ele sempre casa com a molécula de proteína. Então, quando eu tomo um vinho tânico com carne, queijo, alguma coisa, essa molécula de tanino pega a proteína do que a gente está comendo, casa, fica gostoso. Só que o brasileiro tem muito hábito de tomar vinho sem comer nada, só abrir uma garrafa e aí é onde entra um grande vilão nosso, que são os vinhos de supermercado, que ao mesmo tempo que é bom, né, o consumidor começa pelo supermercado, mas nós nos vinhos de supermercado temos muito vinho com taninos verdes, né? E o tanino, quando a gente toma sem comer nada, ele ainda vai casar com a molécula de proteína,
que daí ele acha a molécula de proteína da saliva. E por isso que cada gole que dá, você sente a sensação de amarrar a boca, porque você vai perdendo saliva. E é a saliva que faz. Porque faltou alimento. Era isso que né? Faltou aconteceu alimento. comigo. Quando eu Não, provei. cada gole que dá vai ficando mais horrível, né? Você dá uma golada, amarra, mais uma, amarra de novo. Então você perde loucura. saliva no paladar e tem a sensação da boca seca. E daí a Ah. galera fala, eu não tomo vinho seco. Não, todo mundo toma vinho seco, as pessoas não tomam vinho tânico. E infelizmente essa informação é o que eu falo. Olha, Ela eu não falei, vem, Não né? vem. não vem, já falei várias vezes Tem que ser aí, especialista. ó, já falei para até Mas aí como é que você sabe se é tânico pela ou não? uva daí. Cada uva tem um potencial diferente de entendi. taninos, entendeu? Ah, então como o tipo de uva sempre vem, dá pra ter uma Dá ideia pra ter uma se, ideia do que se esperar, se né? pode ter ou não. Eu já falei várias vezes, se a gente conseguisse colocar uma regra no Brasil, ó, todo vinho vai ter que ter uma reguinha aqui de 0 a 10 de tanino e vai ser obrigação de ter ali, ó, de 0 a 10 esse vinho, por exemplo, teria 4 de tanino, né? Ele é sutil, ele é tranquilo. Ah, se for muito, 8. Porque se a gente fizesse isso no Brasil, ó, gente, tem que fazer isso, já falei várias vezes. Muda muito o jogo Fica no Brasil. registrado. Fica registrado, pelo amor de Deus. Vamos É. colocar uma regra de que no rótulo ou contra-rótulo tem que ter o nível de taninos, porque daí ajuda o consumidor. Por exemplo, vocês podem chegar no supermercado um dia, aquela prateleira gigante, né, que hoje todo supermercado tem muitos rótulos, Uhum. e aí vocês vão procurar aqui, ó, toma um vinho, hoje vocês sabem que toma vinho seco, tô Aham. convertido, Aham. amém? Amém. Não, mas eu não vou saber comprar. Não adianta. Mas não vai É. Sabe saber o que a gente comprar. faz muito? É tirar foto. Tipo assim, a gente foi num Joga lugar, no Google, né? tomou um vinho que a gente gostou. a gente tira a foto do rótulo pra lembrar não dele. esquecer. É um caminho muito bom. Pra não É. esquecer. E aqueles aplicativos funcionam? Depende. É, isso que eu ia Pra perguntar pegar a também. rótulo e ele diz ali o que Uma combina, nota. uma nota. Quantas Ah. estrelas? Hoje o Pro mais leigo, famoso, como é que ele se vira? É que hoje o mais famoso desse nicho é o Vivino, né? Ele é Tá. a maior plataforma do mundo de rótulos e de informação. Não tem outro site que tem tanta informação igual o Vivino, porque são milhões de pessoas usando o aplicativo e colocando ali. Alimentando. Né? Alimentando, é. Só que ali é um gosto muito pessoal, né? É o gosto de cada um. É o que cada Entendi. um gosta, o que cada um sente. É, a opinião. Não é necessariamente uma pessoa conhecedora de vinho. Não É. é, não é. Então É você isso. acaba. Podia ser só especialista escrever ali, né? Ou ter É uma categoria, né? contratado. Eu acho legal ver a opinião de quem consome o vinho, eu acho interessante também. Mas de repente ter uma média de quem realmente toma vinho. Né? Então você tem ali a média da galera que não é especialista, mas ter de repente ali uma nota para quem toma vinho. Né? Uhum. Aham. Eu falo muito, né? A galera que gosta de vinho, já participou de degustações. A gente toma muitas vezes rótulo, né? É muito por marca e tudo mais. E acaba influenciando na hora do vinho, né? Ah, você toma um vinhaço lá, você fala, nossa, tomei esse vinho, legal. Vou dar 4 estrelas, Você 4,5. chegou a tomar de novo aquele de 500 ou não? Não, nunca mais achei. Chamava La Rosa Malbec. Nunca mais achei viu. ele. Nunca Os mais. Malbecs a gente gosta, né? A gente costuma gostar. Por que o Malbec é bom para o nosso paladar que é doce? Porque é intenso, né? É saboroso. É? Existe a gente- uma... A gente Uma- sempre olha se é Malbec, não sei porquê. É porque Não, é foi um- porque a gente experimentou e sentiu que a gente gostava. Do A gente segmento. vai meio por eliminação. A gente vai ficando. A gente gostou desse, então vamos comprar sempre que for Malbec. Sim, sim. Por isso que eu te perguntei, porque assim, o rosé, a maioria que eu comprei até hoje, deu certo. Aham. Assim, mas ele costuma ser mais docinho. É. Não sei porquê também. Por acaso eu comprei algum doce, eu não sei. Não é uma Mas- regra, né? É rosé, logo é meio doce, né? Não é uma regra. Uhum. E faz diferença o ano da embalagem? Faz 2024? A safra, né? A safra, né? Muita diferença. Como que é essa diferença? Bom, primeiro eu acho que a coisa que o pessoal tem que saber aí de casa e é importante se você, por exemplo, esse Dom Nicolas é 2024 a safra dele, né? Aham. Uhum. Daqui a um tempo começa a chegar 2025. Uhum. Se no próximo, ou esse ano, ou no próximo ano, você provar o Dom Nicolas de 2025 e ele for um vinho de sabor diferente do que você está acostumado, agradece, né? Porque o correto é não ser igual todos os anos. Porque o vinho, mais uma vez falando, ele é da uva. A uva tá lá no ambiente. E o mundo tá mudando cada vez mais. Hora tá mais quente, hora tá mais frio, hora chove. Então, a matéria-prima vai ter resultado diferente, né? E aí, se você, safras por safras, você tem sabores e aromas diferentes,
é sinal que lá no vinhedo não tem correção química, não tem correção de sabor, né? Não tem correção de nada. Então o cara realmente está respeitando a natureza, o que ela entrega para o homem fazer o vinho, Na né? produção, né, em Na si. produção. E teve E- uma coisa que falaram, não sei o que você ia falar, Aham, mas teve uma coisa que falaram quando a gente foi na Undurraga, aham. lá em Santiago. E adorei um vinho, não foi Deles o lá. tinto, não foi Era o um vinho tinto não, deles. foi o, esqueci agora. Era um vinho deles. Enfim, um vinho lá eu adorei. Mas assim, ele falou que existe aquele negócio da reserva. Uhum. Que aí, quando é reserva, é porque a colheita é feita de forma manual. E quando Tá. não está escrito reserva, é porque a colheita é feita por máquinas. Ah, aquela que tritura até É, os Isso Tem insetos. o ninho de passarinho vai junto. isso é verídico? É verdade isso? Eu fiquei um pouquinho com medo. Hoje em dia eu compro reserva É. por precaução. É que né? assim, a regra do reserva para América do Sul ou América em geral, a gente não tem uma regra absoluta, né? É que quando a Entendi. gente fala de reserva, gran reserva, safra especial, enfim, tem vários termos, a gente traz isso muito da escola europeia, né? Lá, para ser um reserva, você tem regras, né? Então, por exemplo, na França, não, perdão, na Espanha, quando você tem um reserva, ele passou ali no mínimo 12 meses de barril de carvalho, daí entra as questões de colheita, o que pode, o que não pode, quantos quilos por caixinha para colher, tudo certinho. Aqui a gente não tem regras ainda para isso. A gente começa a ter algumas regiões que tem essas regras que nós chamamos de DOCs, são Aham. denominações de origem controlada, né? Então no Chile, por exemplo, você não tem uma regra ainda determinada, tipo, ó, para ser reserva você faz isso, isso, isso. Não, cada vinícola infelizmente faz o seu estilo, né? Entendi. São coisas que vai demorar um pouco para se criar ainda, né? Mas será que até para exportar o vinho isso não traz problemas? Porque aí vai estar escrito reserva, de repente, o cara que está pegando lá na Europa, que ele conhece mais, ele vai falar, é reserva, então sinal que eles seguiram o padrão. Não, porque é quase impossível mandar vinho do Chile para a Europa, né? Quase uma ofensa ser. Pô. O da Europa é bem melhor? Não é que é bem melhor, Não. mas você acha que um italiano vai trazer vinho do Chile para Itália? Tá louco, Ah, mas toma se uma for chinelada bom. da mãe. É. Ah, então ele acha que o dele é melhor. É que, cara, você tem muita produção lá, né, cara? É muito difícil você encontrar, Ele tipo, não vai lojas de pegar. vinho lá com países fora da Europa. Existe, não é zero de chance, mas é muito pouco, cara, muito muito Ou pouco. seja, é a gente que importa de todo mundo. E eles têm mais É porque segmentado a pra gente eles. também tem, mas as pessoas desvalorizam. Falam que quando o Desvaloriza, é. vinho brasileiro não presta. Tem um preconceito muito grande indo com o vinho nacional, né? Graças a Deus, é um trabalho que eu tenho aí pela frente ao longo de alguns anos, eu acho. Aham. De mostrar esse trabalho, né, que é feito aqui no Brasil, mas que poucas pessoas conhecem. Mas na Europa é isso, é difícil de trazer algum vinho de fora, sabe? Geralmente os vinhos são importados ou levados para países que não conseguem produzir vinho, né? Por Aham. exemplo, um lugar que chega vinho do Chile é no Japão, né? No Japão chega lá, porque é um país minúsculo, né? Quase não tem terra lá para cultivar. Então eles precisam trazer mercadorias de outros lugares, né? Então você acaba tendo isso. O Brasil é uma potência para tomar vinho para crescer ao longo de anos. A gente não toma nada de Aham. vinho ainda, né? Os Estados Unidos É. têm Tem muito. histórico de bom produtor? Tem É mesmo? bastante. Acho Não que eu só, nunca vi. não só de bom Eu produtor, nunca mas pensei em visitar uma vinícola nos Estados É, nos Unidos. Estados Unidos. É engraçado isso, né? tem. E os É. Estados Unidos tem uma questão muito importante que quebrou um paradigma muito legal, né? Contra a Europa, assim. Aham. E você é tipo influencers que fazem lifestyles ou falam sobre viagens, etc. Aham. Com o volume de seguidores que você tem, as vinícolas, porventura, te veem como um influencer da marca deles Aham. para te contratar? Tá. Ou ele Uma fala assim: possibilidade de você é um parceria. lojista, a tua obrigação é falar dos vinhos que você tem aí. Não tá fazendo mais que você Não tá fazendo mais que tua É. obrigação. Cara, isso é uma coisa complicada no nosso meio. cara. Existe influencer de vinho? Existe. Existe? Tem. Grandes influências, né? A gente tem um cara aí recentemente. Mas esses caras não são lojistas como você. Cara, basicamente dos poucos que eu conheço, assim, de influenciadores, né? Dá pra contar uns 10 aí de bate-pronto, assim, fazem algum trabalho com vinho, cara. Quase sempre faz algum trabalho. Eu trabalho na área de educação ou
representa Aham. alguma importadora, né? Mas quase sempre sim, cara. Porque é uma coisa meio que automática, né? Tipo, Ele acaba sendo seu concorrente. É. cara, eu não consigo enxergar como concorrente quem fala de vinho de verdade, cara. Que nem eu topei fazer uma degustação de vinhos agora em maio, que vai chamar Vinhos pelo Mundo, né? É uma moça que trabalha com outras marcas, né? E vai ser lá na loja que você conhece. Aham. Ela veio até mim e falou: Rafa, poxa, eu trabalho com vinho e tudo mais, faço feiras noturnas. Ela, inclusive, era do Beni também. Ela não é lojista. Não é lojista, mas ela Ah. vende vinho diretamente pro Aham. consumidor final, né? É a Ju? A Ju, A Ju, exatamente, a Ju. sim. É. É, E aí- Ju Silveira. Isso, é. E daí ela foi lá e falou: vamos montar uma confraria junto. Falei: vamos embora, com certeza. Aham. Né? É gente boa. É, gente boa. Então, assim, cara, essa galera que tem muita questão de pai, é concorrente, não é? Eu não consigo ver dessa forma, não. cara. Até porque a divulgação de um ajuda o seu trabalho, né? Concorrente que eu falo que me preocupa são supermercados. Isso pra mim é um concorrente que eu tenho um pouco de cautela, porque os caras não vendem experiência, só vendem preço e preço muito agressivo, né? Eu não Aham. consigo brigar com o supermercado, né? E esse cara me atrapalha, porque ele joga o preço do vinho lá embaixo, né? Tá nem aí, porque promoção de vinho, vem aquela galera comprar vinho no supermercado, só que daí o cara vende o azeite, vende o pão, vende o queijo, Aham. vende um monte de coisa. E o vinho também, né? E É o para vinho fazer também. o queijos e vinhos, né? Só que com preço muito lá embaixo. O supermercado eu vejo como concorrente. Aham. Né? Esse cara. Mas tem alguns vinhos que você não acha no supermercado. Não, sim. É que eu eu- falo que assim, Aí porque- o cara que quer uma parada dessa sabe onde encontrar. Sim. Também Mas o que eu falo assim, pô, o cara vai no supermercado, às vezes eu vejo gente sendo com 20 garrafas de vinho, 30 garrafas. O cara abasteceu a adega, ele vai comprar vinho só daqui um mês, Dá talvez. até um suricutico, né? Você passa, Dá vontade de tu roubar você o não carrinho pode- dele. passa assim, deixa cair um cartãozinho perto dele assim, ó. Mas você não pode oferecer para o supermercado também? Não, mas o supermercado não vai pegar É outra dele. conversa, né? É. Eu faço B2B também, né? Ele Eu faço pega um fornecimento. atacado, né? Eu faço fornecimento também pegada. pra restaurantes, Não, pra fornecer padarias. porque a gente já viu assim, hoje em dia tem muito supermercado que tem a loja de vinho Sim. especificamente. Né? Não é só o supermercado, ou tem uma área de vinho muito seção. grande, uma Sim, seção sim. muito grande. Então, assim, não sei, assim, óbvio que eles têm, né, poder de negociação, a barganha deles é muito grande para trabalhar com fornecedor, mas tem alguns vinhos, por exemplo, da própria Undurraga, a gente foi, eu adorei, e aí eu falei, não vou comprar aqui não, voltando eu compro. Eu já sei qual que eu quero, né? Uhum. E eu cheguei aqui, não tem. É difícil encontrar. Uhum. Aí no Brasil eu não achei em lugar Sim. nenhum. Eu E era procurei bom na lá, né? internet, não achei em lugar nenhum. Aí eu falei, putz, tinha que ter trazido, né? Aham. Uhum. Então, assim, tem alguns que a gente não acha. Sim, Simplesmente sim. não. Vários, não na tem verdade, a gente acesso, não né? acha. Muita Uhum. coisa não acha. Então a gente acaba achando aqueles E tem das grandes exclusividade? produções, Tem. né? Tipo, só você vende o Dom Nicolás? No caso do Dom Nicolas, eu não consigo ter exclusividade, mas geralmente de grandes players, sim, né? Então, por exemplo, o Pão de Açúcar tem uma linha que você só acha Pão de Açúcar. A Undurraga, Entendi. hoje ela tá com a Wine, que é um site. Então, se você quer a Undurraga, só comprando no site. Só no site É, direto. então assim, Mas você não poderia ter um estoque deles lá? da Undurraga poderia. Poderia. Aham, através da Wine, né? Daí eu Ah, consigo. você compra deles e revende. Isso, Entendi. ah. Mas não direto da vinícola. Não, direto da vinícola é só importadora. Quando você tá de folga, você visita a vinícola? É? Quando você Quase viaja? sempre, cara, quase Pô, mas aí então você tá sempre trabalhando. mais ou menos. Imagina a vida Mas o social. trabalho dele Vamos é na um- Disney ou vamos na vinícola? Não, vinícola, Disney, Ah, Mickey Disney. Mouse, caramba. É a Disney dele. É a Disney dele, é. Ah, Aí quem tiver contigo tem que gostar, né, tem que cara? gostar, cara. Se não beber, não... Tu bebe não- água? Bebo. Bebe? Você bebe água, é ótimo. Já tive pedra no rim, já eu sei quanto Sério, faz. cara? É. Ah, o vinho só em excesso dá pedra no rim, é? Porque Não Coca-Cola eu sei que dá. Não sei se é o vinho que deu, mas que doeu, doeu. Dá. Traz um especialista em rim aí pra ver o que dá, cara. O Isaac, né? Isaac já teve pedra no rim por causa de vinho? Vamos causar uma pedra no rim aí, Isaac, pra você ver como é que é bom, hein? Dói, nossa senhora, meu Deus do céu. Tomem água, gente. Tomem muita água, por favor, É. porque dói. Não, e É aqui, ó, importante. eu já bebi 2 dedos, eu já tô bocejando. Com Já? com 4 dedos. Não, por que o vinho nele Dá causa sono, cara. Não sei Por por quê? Precisamos Acho ver que isso o aí. álcool dá uma relaxada, O não álcool dá? relaxa, sim. É, sim. e essa hora da Não, mas noite... ele fica com sono. Não, mas é essa hora da noite que o episódio tá ao ar, já é pra dormir, gente. Eu já tô com um Não, você tem que colchonete terminar o aqui. episódio. Não Hã? é assim, não. Tem que acabar. Não, e eu já tô aqui e ele falou durante
2 minutos eu vi 2 Rafael. Eu vi assim, Jesus, eu já tô vendo 2. Bebe água. E eu já comecei a dar equilibrada assim, ó. Mas aí eu já bebi uma boa Tomei metade água da aqui. garrafa ainda. Não, mas a meta é matar a garrafa e a Adriana que se vira pra É dirigir. isso. A gente Passou tá a Teve bola pra pra isso. uma outra pergunta também que a gente... Aconteceu, inclusive, com a gente. Aham. A gente começou a ganhar... Quando a gente falou que a gente estava tentando, né? Gostar de Aprender. vinho, Uhum. aprender. No Beninho só ganhava garrafa. Aí a gente começou a ganhar garrafas de vinho. Aí a gente colocava ou Na geladeira em dispensa, pé. ou na geladeira em pé. Aham. Aí começou assim, 2 problemas. Primeiro que enchia a geladeira, Uhum. ficava sem espaço para as outras coisas. Eu não chamo isso de problema. E o fato É. de ficar em pé. Ah, mas não pode ficar em pé, né? Tem Né? que ficar deitado. Pode né? ficar em pé ou não pode? Depende. É? O que acontece? Essa regra, ela é uma regra pra gente levar a sério quando a gente quer guardar vinhos durante 20, 30 anos. Ah, Aí sim. Ah, né? entendi. A gente não vai guardar vinho. Ah, porque o nosso consumo é a rápido, gente né? compra para Se consumir. deixar em pé na geladeira, tá tudo bem. Tranquilo, você Ah, não vai então guardar. se tiver estourado o estoque, mas- pode guardar lá. É, Não, porque aí vocês a não gente vão guardar nem foi 3 lá anos. e comprou. É, não. A gente comprou a adega. Que a Aham. gente falou assim, É, não, aquela da Brastemp. vamos Sim, colocar o sim. negócio direito, né? Aí compramos a adega, colocamos o vinho na adega. Agora ele fica deitadinho. Sim, É. Né? sim. Não, mas Mas tem hora também- que não cabe. Mas aí Sim. outra coisa, na geladeira ele fica mais gelado. Sim. É. Daí Porque é a adega errado. tem um negócio de até 12 graus só. Isso, é. É. Aí o que acontece? Primeira questão de se deixar deitado, né? Quando você pega o vinho lá, deixa deitadinho, bonitinho, a rolha acaba sendo umedecida e tudo Isso. mais, então ela não vai ressecar, não vai esfarelar a rolha na hora de Aham. você abrir e não Aham. entra tanto oxigênio, né? Uhum. Mas é o que eu falei, para vinhos que a gente vai tomar no máximo em 3 anos, não faz diferença nenhuma, não vai mudar seu paladar, não vai estragar o vinho, nada, Aham. né? Uhum. É que a gente tem muito essa regra para grandes vinhos. Então, pô, você tem um vinho lá que você quer guardar 20 anos, 30 anos, 40 anos, qual que é o mundo perfeito para esse vinho? Um lugar escuro, sem luz, garrafa deitada e temperatura sempre estável. Daí pode Ah, ser entendi. a 12 Sem graus, a muita 14, variação. sem muita variação, mas estável, né? Então, Aham. quase sempre esses lugares, tipo, por exemplo, tiver um porãozinho embaixo da escada, é perfeito pra você guardar vinho assim. Né? E aí sim vai fazer diferença. Mas hoje em dia, os vinhos que a gente toma rápido não vai fazer diferença nenhuma, né? Aham. A única questão que a gente se preocupa é com a rolha, né? Então, se tem aqui a contato com o vinho, ela fica úmida, não vai estragar, não entra oxigênio. Aham. Essa é a maior preocupação. E aí, quando a gente fala sobre temperatura, É isso que o que a gente tem que tomar cuidado? Esse vinho está a temperatura ambiente, né? Uhum. Aqui na nossa bebida, tem uma coisa que quanto mais quente ele evapora, que é o álcool. Né? Então, se eu tenho um álcool na temperatura mais ambiente, ele está evaporando. Se ele está evaporando, ele está mandando aroma e sabor. Uhum. Né? Então, se eu gelo meu vinho, consequentemente, estou gelando um álcool também, não vai ter essa liberação de aromas e sabores. Né? Então, por isso Então que tem que ser a temperatura ambiente para beber? pode ser melhor. Ah, Rafa, pô, tá Ixi, eu quente, bebo pra, gelado. tá quente pra A caramba, gente né? não sabe mesmo. Não sei. Eu tô chegando a essa conclusão. Não sabe mesmo. Tem o curso aí, vai começar mais uma turma, a última terça do mês. Tá um É. link no Instagram, né? Não, vai ter presencial agora lá na loja. Não, mas lá. o link do curso tá lá. Tá lá Tá também. no sim, Instagram. sim. Tá no Instagram. E então é isso, né? Você acaba gelando. E esse é um outro erro também dos consumidores de vinhos que estão startando nesse mundo, né? Aham. Gelar o vinho, porque o vinho branco rosé, espumante, tranquilo você gelar, porque ele é uma outra proposta, né? Ele se leve e refrescante. Aham. Agora, o consumidor iniciante gela muito o vinho tinto. Se você gela, você mata o aroma e o sabor do vinho. Essa eu vou ter que falar. Daí- Thaís, não coloque o vinho no congelador. Não, não. Ela bota o vinho no congelador, a Thaís Firmino? Ela colocou. Doutora Thaís, a que sua coisa embaixadora. feia. Que coisa Thaís, feia. não faça isso. É, assim, dar um susto pra ele abaixar a temperatura é bem-vindo, obviamente, né? A gente tá num país tropical, quente Aham. pra Aham. caramba. Você não vai conseguir tomar um Malbec num dia quente, né? Aham. Então dá uma Mas resfriada será nele. que a adega segue, então, essa lógica de manter a temperatura? Uhum. Né? É. De não Você ter consegue variação. travar É, porque ela ali, não né? congela, né? Ela É. deixa fresquinho, né? É. Não, Digamos então, assim. mas acho que a ideia é de manter mesmo. É. Né? De- Agora, eu vejo de vez em quando as pessoas na internet que ficam balançando Aham. pra ver se Não quero fica taça, esse pelo negócio amor de de Deus. ficar escorrendo. O que As é isso? lágrimas. Isso aí é a glicerina do álcool, né? Então, cara, é o que eu falo. No curso lá, O teu curso me forma sommelier? não. Não? Não. Ele curso é pra quem?
é para te trazer uma boa introdução ao mundo do vinho. Então, você vai ter 4 encontros, né? São 4 noites. Pra eu comprar sem depender de você, por exemplo. Vai te dar uma base muito boa de tudo, né? É o que Aham. eu falo. Olhando o vinho aqui, a gente consegue saber se ele pode ter algum defeito, né? As pessoas às vezes acham que é graça da gente, que é frescura, mas não, né? Tá vendo que aqui em cima tem um espelho? Aham. Ele tá brilhante, ele tá vivo, né? Aham. Às vezes você olhando para um vinho, ele tiver opaco, tiver sem esse espelho, ele tá estragado, né? Então, É assim, mesmo, é? então são muitas informações que a gente tira do vinho sem beber, né? O Isaac toma vinho estragado? Ah lá. Hã? Talvez. Não, e ele estraga se, por exemplo, você abriu, não bebeu tudo, coloca na Estraga. geladeira. Quanto tempo eu Quanto tenho que tempo, abrir e beber? Variação, às vezes, no máximo 3 dias, Ixi, 4. joga porque fora. falaram que Porque- vira como é que é o nome? vinagre. Vinagre, né? É. Porra, Adriano, então tem que jogar fora. É, aquele Quando tu negócio abre é- uma que garrafa em assim- casa, tu bebe ela sozinha toda? Não, vou devagarzinho, né? Não, Mas em chama 2 alguém dias você pra beber mata. junto. Bebe. Bebe com uma Bebe, tranquilidade. é. Eu com 2 E gotas já tô na vinho- merda. E vinho faz bem pra saúde? Existe isso Não, mesmo? dizem que é bom pro Tomar coração cuidado. e Tem que tomar tal, cuidado né? porque é bebida alcoólica, né? Aham. Tem muita Aham. gente que se veste desse escudo aí pra falar, eu bebo vinho porque é saudável. Não, é bebida alcoólica. E não bebida pode alcoólica dirigir e tal. Não pode dirigir, faz Não mal, deixa de ser né? alcoólico, Não deixa né? de ser alcoólico, né? É que Aham. assim, aqui todo mundo fala, né? Tipo, bebo vinho porque vinho emagrece. Meu filho, Ó, emagrece me dá essa nada. garrafa aí, então. Vou beber agora. Não emagrece nada. Você tá mandando álcool pra dentro, álcool É. calórico, né? É. Só que Aham. o que acontece? Por exemplo, nós estamos em 3 pessoas, uma garrafa já tá sendo legal para todo mundo, a gente tá É. alegrinho Aham. já. Então, o consumo de ml é muito menor. Uhum. Talvez se a gente estivesse tomando cerveja, já tinha ido embora uma long neckzinha, a gente ia abrir mais uma, talvez uma terceira. Então, Uhum. cada um ia tomar quase 1 litro de bebida. E é muita Aham. coisa, 1 litro, Uhum. né? Aqui a gente O vinho você tem acaba bebendo menos. bem menos, Socialmente. né? Depende. Socialmente. Depende. Ah, não, é porque eu Eu não falo sei que- da bicadinha. Aham. Eu acabo dando um gole Você percebeu maior. que ele É bebe- feio. É porque você tá pondo pouco, Não. mas ele bebe rápido. Eu bebo rápido. Não, Mas é ele falta não de educação? degusta. Não vejo isso como não um falta de Mas ele etiqueta, não. sente o sabor bebendo. Eu acho que seria feio se pegar isso aqui e blá, blá, daí, Não, é. daí sim, né? Mas é tranquilo. É. Ó, Mas desmistificando o não mundo dos vinhos. Hum. é. Existe um mito de que o vinho bom é sempre caro. O que você pensa sobre isso? Por Não. exemplo, esse de R$500 aí. É que assim, o que acontece? O que faz um vinho ser caro? O que caro é relativo, né? Leva ao preço Caro é relativo dele, né? também, né? Então vamos falar de valores Não, mais. caro em relação a preço, né? É que às vezes. Esse de 89 é bom pra caramba. Então, É. um vinho. Vamos Não falar é do muito comercial, vamos falar de, Então, mas de a 60. galera que tá começando, a galera que tá começando normalmente vai pro de 40, Isso, por aí. mas que é a porta de entrada, né? É. Aham, Se a gente Deixa eu falar, ver. por exemplo, vai de 60 a 100 reais. aham. Ah. Um Aham. budget um pouquinho maior, porque abaixo disso é um pouco difícil encontrar alguma coisa interessante, né? A gente tá falando de vinhos em grande escala, tudo mais, correção química e por aí vai. Cara, dentro desse valor, você acha muita coisa legal pra você beber durante o dia, né? Ou fazer um jantar, fazer um almoço. Tem muita coisa boa até 100 reais, né? Quando a gente sobe um pouquinho a régua de 100, vamos falar de 100 a 200, né? Um budget maior e tudo mais. Aham. Você começa a tomar coisas mais expressivas, você começa a tomar coisas diferentes, né? Igual terça-feira agora teve a nossa última aula dessa turma. Uhum. Daí eu fiz questão de abrir um vinho legal pra galera brindar, tudo mais. comemorar. Presencial. Presencial, é. Então é só pra E aí? quem tá em São mas José. o que eu... Ou região, né? Tudo mais. Aham. Já tive aluno mas de Mogi já. o que leva o vinho a ser R$200 ou R$300? Então, ou- aí que tá. São métodos de vinificação, né? Que o produtor vai ter um cuidado a mais para fazer no vinho e vai aportar aromas, sabores diferentes, né? Esse Aham. vinho que a gente abriu terça-feira, pô, o vinho era uma maluquice de aroma e sabor, cara. A gente abriu, tava um aroma de menta, parecia Vick no nariz. Depois veio frutas vermelhas, passou um tempo, veio uma coisa meio piche, meio borracha queimada. Cara, o vinho tava uma oscilação de aromas e sabores muito doida. Aham. O Dom Nicolas não vai fazer isso. Do começo ao fim, ele vai ser Ele frutas mantém. vermelhas, um saborzinho gostoso, é isso do começo ao fim, né? E aí o que faz uma das características do vinho ser mais caro é isso. Ele conseguir te entregar essa complexidade de aromas e sabores, né? E tudo isso é lá no vinhedo que o cara consegue fazer. Então, por exemplo, uma coisa que eu gravei ontem para falar, quando o vinho tá prontinho, se ele ficar ali mais alguns meses deitado na adega do produtor, dá uma diferença muito grande no vinho, né? Se amacia ele, se dá um time antes de mandar ele pro mercado. Só que Aham. agora pensa
você ter um produto que Vai você segurar ele você criou agora, um seguro legal, criou agora. Só que você só vai vender daqui É um ano difícil, né? praticamente. Então, É você assim, deixar o dinheiro estocado. estocado, né? Você Então, quer assim, botar uma pra das rua. coisas que deixa o vinho mais caro é essa questão de quais processos foi implementado ali. Uhum. Aham. Se ele Valor ganhar uma agregado. pontuação, né? Às vezes ele ganha alguma nota, vai deixar ele mais caro também. E a outra questão que deixa ele caro é quando ele começar a ficar famoso, escassez, né? Uhum. Porque acontece muito disso nesse nosso mundo. Tipo, o vinho ganha uma pontuação, já era. Tipo, todo mundo Você quer não acha comprar. mais. Daí não acha mais, daí ele vai ficar mais caro, né? E aí quando você pega os grandes vinhos do mundo, vinho de, sei lá, 50 mil uma garrafa, 60, 80 mil, por exemplo, o Dom Nicolas deve ser uma produção de umas 40 mil garrafas por safra, é bastante coisa, é muita garrafa, né? Uhum. Você Uhum. pega esses grandes vinhos, às vezes são 2 mil garrafas, 6 mil garrafas, 8 mil garrafas, é muito pouco, né? Entendi. Mas eles têm também que eles são eleitos, né? O melhor vinho de não sei onde. Tem as premiações Tem as também que ajudam a deixar premiações que mais caro. ajudam a elevar um Sim, pouco sim, tanto a visibilidade dele sim, quanto o sim. preço também, É. né? O... Quanto custa o seu curso? É 897. 897. Ah, E aí são 4 encontros. uhum. De quantas horas? Umas 2 horas e meia, mais ou menos. Aonde que vai ser feito o encontro? Lá na Lá loja? na loja, lá, Rua Tá. Viena, E aí são 65. quantas pessoas por turma? Uma média varia bastante. Já teve turma com 6, com 8, com 16. Tá. Essa... Mas Depende da ali na demanda. loja cabem no máximo 30 no espaço físico. Dependendo do layout, sim. Sim. Ah, Queria perguntar. Você assina algumas cartas de vinho de restaurante. sim. Lá na carta, se eu pegar a carta, eu vejo o seu nome? Não. Não poderia deixar pra te dar um crédito Uma nisso? visibilidade. Depende. Tem É igual restaurante que não. o cara que faz grafite, pô. Ele bota a assinatura dele, Sim, pô. sim. Não, ou até para você começar assim, porque as pessoas que te conhecem. Porque favorece até o teu Já currículo, passam- né? Ó, é. eu assino a carta de tal lugar, tal lugar, tal lugar. Sim. Se você for lá, você vai ver. É porque entre você dizer e ser verdade, aí vai ser você falando. Sim, sim. Entendeu? sim, sim. Não Eu- tem nenhum registro. Pois é, pro- por que pro os restaurantes não consumidor. deixam isso? É que quase sempre nem 100% da carta é minha. É. Tem outros fornecedores. Então entra um pouquinho essa questão também, entendeu? Ah, mas bota o nome dos autores. Então, É igual mas aí escrever um você- livro, né? Você dá as sugestões, seria isso. Eu analiso o que um restaurante precisa, né? Tipo, por exemplo, um restaurante Mas de... você analisa também de acordo com o público dele. É uma análise geral, tem que ser Aham. feito de tudo. Do que ele vende, do quem vai lá consumir, de tudo, né? Quais daí, os pratos que ele tem, Quais né? os pratos. E assim, é difícil a gente ter 100% de uma carta de vinho. Às vezes são 2 fornecedores, 3, né? Acho que Uhum. esbarra um Bota a autoria pouquinho de todo isso aí. mundo, né? Hã? Bota a autoria de põe o todo nome mundo. de todo mundo. Dá também. Né? Daria pra livro, fazer. é livro com collab. É livro com collab, né? E qual que é o erro mais comum das pessoas que cometem pra escolher ou degustar vinho? Poxa, erro mais comum, assim. Eu acho que o que as pessoas não fazem no vinho é ela parar pra perceber o que ela tá tomando. Então, por exemplo, vocês já tem uma uva que vocês gostam, né? Que é a Malbec. Uhum. Acabei Isso. acertando sem querer, não sabia, juro que eu não É. sabia. Foi sem Verdade. querer mesmo. O Cosmos. E aí, eu acho que é isso, é você ter, né? Tomei um vinho da uva tal, gostei. Então, continua tomando outros rótulos dessa mesma uva para você entender. A galera não para, né, para pensar, assim, o que é o vinho, qual que é o rótulo e tudo mais. Porque, por exemplo, se você pega um rótulo desse, ele te entrega muita informação, né? Você vai ver que aí Dom Nicolas é uma vinícola antiga, Malbec é a uva, o teor alcoólico também é uma coisa que as pessoas não param para perceber, né? Porque pode parecer bobo, mas 0,5 de álcool é muita coisa no vinho, né? Uhum. Aham. Então, por exemplo, vocês estão tomando um vinho de 13% de teor alcoólico, então vocês gostam de vinhos mais intensos. Quanto mais alcoólico, mais intenso de sabor é. Então, se Uhum. vocês pegarem um vinho com 12, 12,5, talvez vocês vão achar que ele é sem graça, que é xoxo, Uhum. né? Uhum. Então, a galera, eu acho que o erro mais comum é não saber o que tá bebendo e é exatamente isso que eu tento ensinar no curso também, ensinar o que ela gosta. Uhum. Aham. Então, Mas você aí gosta- tem que preencher um protocolo ali, né? Porque eu não vou você decorar gosta- disso tudo. Não vai. É. Mas, por exemplo, vocês gostam de vinhos Você põe na carteira intensos de É. sabor, né? um checklist. Um checklist. E saber disso. É que nem a acidez, é quando a gente bebe um vinho, ele faz a gente salivar. Né? Isso é uma reação da acidez do vinho.
Aham. A acidez ela é tátil, igual é pimenta. Às vezes, para mim, o que é muito ácido, para você não é. Então, tem gente que pode gostar de vinhos com acidez mais alta e tem gente que com acidez alta vai incomodar, né? E as pessoas não sabem disso, né? Que é quando você dá uma golada no vinho, salivou, é a acidez. E aí tem vinhos que Aham. tem mais acidez, tem menos, né? Uhum. Então, é ensinar a pessoa a achar isso, né? Tem gente que tem muito prazer pro vinho que amarra a boca. Sensação de sede, né? Que você Uhum. falou. São gostos diferentes. São gostos diferentes, né? E Mas rapidinho, Eu mas gosto o de tudo. perfil o perfil das pessoas que fazem o curso. Porque imagino que pode ser pessoas totalmente leigas, que estão começando, têm curiosidade, Sim. mas tem pessoas também que de repente já sabem alguma coisa. Sim. E A aí, maior- como equilibrar aí no curso essa demanda, né? A maioria são pessoas leigas, assim. É. Um ou outro que vem com uma base legal, assim. Essa última turma mesmo tinha uma mulher que ela tinha uma base muito boa. É. Tinha umas coisas erradas que ela tinha aprendido, mas tudo Aham. bem. Mas ela tinha uma base muito legal, né? Uhum. E aí ela E consegue compartilhar com a turma, né? Com os consegue demais. também, sim. É. Tu faz, tipo, serviço de personal sommelier? Cara, ainda não consegui entrar nesse ramo. Eu sei que em São Paulo é um caminho legal, os De personal vai na wine, casa né? dos ricos, né? Nas casas dos É. ricos e tudo mais. E cuida Faz da a carta de adega. vinho deles, né? Isso. De acordo com o gosto da família. Encomenda. Isso é Encomenda. legal. É igual o personal chefe, né? Isso, exatamente, Que é. tem os eventos lá. É porque Isso não é um pedido de referência no Beni? É, com certeza. Você já pediu alguma vez? Já. Já? E não teve sucesso? Pediu o nosso caríssimo Casimiro, não chegou ainda, vamos ver. Casimiro Restaurante. Não, Casimiro Não, é jogador. o jogador. Ah, não, porque tem um restaurante. Ah, não. É Casimiro o nome do restaurante no hotel? Cassiano. Cassiano, perdão. Cassiano. É, o Casimiro. Não, Esse é um. Casimiro, tá escutando? É, Casimiro. Quero falar A com gente, você, sabe, a gente sabe onde você mora. Eu sei onde você mora também. eu Ah, fiz mas tem vôlei. também o dono da Famaconde, tem uma Tem, galerinha tem, boa aí tem uma também galerinha da cidade, né? Pra você. É, isso é legal. Eu não tem jeito, Na né, cara? verdade, às vezes num condomínio de casas mais luxuosas assim, você pegou um, Daí aí no vai, boca a boca vai. É. Sim. Fazer essas Deslancha. feiras de condomínio não é bom o negócio? Eu já fiz bastante, cara. Hoje Não, aí não eu É que quero, você tinha aí um eu quero uma trailer, né? fofoca da feira. Ah, Me falaram, eu não vou falar quem, mas você sabe quem, não sei. que na feira desses condomínios chiques e tal, Ah, a galera leva Ah, o vinho de verdade. casa E pede a tua taça. e pede a tua taça. Eu achei um desaforo. quando eu fazia as feiras, aconteceu isso algumas vezes. Não foram muitas Mas não é uma vezes, falta de não. respeito? Cara, é que eu entendo um pouco a pessoa, porque, por exemplo, eu gosto muito de vinho. Ah, Né? Então, se eu vou pra algum evento, alguma coisa, eu quero tomar vinho. ah. Aham. Né? Tomo cerveja? De vez em quando eu tomo cerveja também e tudo mais. Mas eu Mas quero tomar prefere o vinho, né? vinho. E a pessoa nem imagina que vai ter vinho na feira, né? Ele já Então, leva na Já levo, expectativa porque, de sabe, eu tomar. quero tomar um vinho, quero comer alguma coisa, né? Então eu não ficava bravo não, cara, eu ficava de boa. Mas só que depois também de um tempo a pessoa já me conhecia, né? Uhum. Eu vendia a taça também pra ela, sem problema nenhum. Então Ah, pra é? mim tava tranquilo. Ah, então. É. Mas assim, A gente ficou revoltado pela pessoa. Sim, sim. Mas o que porque é o acontece, por negócio exemplo, da ó, É o pessoa, negócio da né? pessoa. a gente... Assim, você quer levar o vinho, tudo bem. Você leva o vinho e a taça. Sim, É, sim, é. ah. Não Aí não leva incomoda só o cara. Não leva só Que o aí vinho. o cara vai ter que lavar a taça, pô. Ah, não, mas em feira assim era taça descartável, né, Ah, que eu usava. entendi. Tá. E às vezes até dava pro cara, irmão, tá assim, que você se diverte De aí. boa. Depois o cara voltava, comprava uma garrafa, entendeu? É. Mas eu acho que é mais essa questão, a pessoa não espera que vai ter vinho, cara. Uhum. Eu fiz um evento ano passado que foi muito legal, lá que é da... algo que não costuma ter, né? Não costuma ter, né? É. E aí nesse evento, eu quero voltar para esse tipo de evento, em feira e tudo mais, mas não é a hora ainda, né? Nesse evento lá na Tree Lions, foi um baita evento, bonito pra caramba. E aí as pessoas quando passavam no meu stand falavam, pô, tem vinho. Só que acontecia lá atrás, ela já entrava, já ia pra fila de comprar as coisas, porque lá era voucherzinho, né? Aham. E ela já comprava um monte de voucher de cerveja, porque ela não queria pegar a fila de novo. Então passava lá, me dá 15 vouchers de cerveja e 10. E daí quando ela chegava no meu stand, ela falava, putz, tem vinho, caramba, e não sei o quê, agora eu já comprei. E daí era toda uma burocracia pra ir lá trocar e tudo mais. Mas as pessoas não esperam, né? E daí nesse evento eu falei, pô, beleza, aprendi uma coisa aqui hoje. Então no próximo evento que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Vou pôr alguém lá fora com um flyerzinho, peço autorização pro evento, falo, ó, vou só avisar que tem vinho no evento, porque senão a galera do vinho vai tomar cerveja, né, cara? Então, tipo, as pessoas não esperam. Quando eu fazia esse evento em condomínios, eu tinha um food truck de vinhos, né? Hoje não tem mais. E a gente fez uma pesquisa de campo, tinham 3 food trucks de vinho no Brasil inteiro. Caraca. É muito pouco, Caraca, né? no Brasil. Food truck, né? Dá pra Food você truck. explorar bem. É, Dá pra mas explorar bem, né? pouco. É muito E pouco. o mercado de casamentos pra você...
porque agora eu tô nessa seara do casamento Uhum. e lá eu descobri, no curso, inclusive, que eu tô fazendo de celebrante lá, acontecem 1 milhão de casamentos por ano no Brasil. Olha aí. Tem E as desse 1 estatísticas. milhão gera em torno de 3 bilhões de reais por Uhum. ano no Brasil. Eu não lembro de ver em casamentos, você tem as torneiras Torneiras sim. de cerveja, né, de chopp e tal, mas não tem oferta de vinho, mas De tem vinho. uísque e outras coisas mais. E o uísque é caro também. Mas Porque rende, né? rende. Rende. Mas não é um bom negócio para o universo de casamentos ter uma pessoa lá oferecendo vinho numa taça descartável, qualquer coisa, para os convidados? Cara, é Você já fez interessante, é isso? legal. Fiz pouquíssimos casamentos com vinho. Só que assim, não vou falar a maioria das vezes, porque isso também às vezes não é correto. Mas o vinho é a última coisa que vai escolher pro casamento, né? Então, Uhum. tipo, Aham. já foi vestido, já foi salão, já foi buffet, blá, 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 e a bebida quase sempre é a última coisa, né? Eu falo isso porque eu tenho um amigo que faz Com muito o a dinheiro questão que do... sobra. Ele faz muito aqueles bares, né? Os de Aham. coquetéis e tudo mais. Ele fala, cara, quase sempre, quando o noivo e a noiva vem me procurar, é a última coisa. Daí já tá com grana curta, o orçamento já foi embora já, e os caras não querem investir nessa parte. E o vinho acaba acontecendo muito isso, né? Eu recebo orçamentos para casamento, mas assim, vou fazer um casamento, preciso de, sei lá, 40 garrafas de R$ 30. Tipo, pô, amigo, não trabalho com esse tipo de vinho, né? Aham. Tipo, É porque vai querer quantidade, não vai querer sim, qualidade. É sim. melhor 40 de 70, de 80, né? Daí dá pra gente conversar, entendeu? É. Mas Você vai lá e assim, entrega. é um mercado legal, tudo mais. Você vende quantidade, né? Casamento você Uhum. vende É. paulado uma vez só. E não precisa você estar lá. Não precisa estar lá, Porque é. serve o garçom lá e Sim, tal. sim, é. Mas é um caminho legal. Quando eu tinha o food truck, a gente fez um casamento muito bonito ali em Santa Branca. Uhum. Nossa, foi legal, cara, porque o pessoal chapou o coco de vinho. Foi Maneiro. muito bacana, muito Maneiro. bacana. E já É. teve... Quer falar? Não, eu ia falar sobre a rota do vinho aqui, eu não sei o que você ia falar agora. Não, eu ia perguntar se já teve alguma harmonização inusitada que você já experimentou e alguma que te surpreendeu positivamente. Teve várias, teve muita coisa que a gente prova, você fala, caramba, tipo... Deve ser isso o sabor do céu, cara, porque fica muito bom, assim. Cara, ó, uma harmonização pra galera de casa que tá assistindo aí, que pra mim é super simples, é muito saborosa. É você comprar um lambrusco tinto, que custa aí na casa de uns R$ 40, R$ 50 uma garrafa, e harmonizar com brigadeiro, bolo de cenoura, É com chocolate. mesmo? Nossa, fica espetacular, É. cara. Caraca. Chocolate com lambrusco tinto, pra mim, foi uma das primeiras harmonizações que eu aprendi, que eu fiz. Falei, caramba, é isso aqui, cara. Isso aqui é muito marcante, né? Que E interessante. aí... Mas essa galera de casa, se ela quiser, ela pode comprar só entrando em contato no direct, no Instagram? Ou ela compra de outra forma? Não, compre de outra forma também, No né? teu... Não, mas eu digo Não, pra lá na ela ir sua- até você. Como é que ela compra contigo? Só no Instagram ou tem um site? Não, só no Instagram, por Só no enquanto. Instagram. Só Que no ela manda um Instagram. direct e você conversa com ela. Isso, Então não esqueça aí de ser o vinho Mas do aí faz entrega sommelier. pra ela. Sim, sim. Manda pelo correio, né? Correio. Que é o vinho do sommelier. Não esqueça que sommelier são 2 M's. Lier. Então vai lá no Instagram e já dá uma Thiago curtida tá também. quase dormindo. Eu gente. já tô relaxado. Eu tô vendo ele só Tá vendo caindo que aqui amanhã é na feriado. cadeira. Eu queria que a moça do som bebesse, mano. Gabi ia ficar na merda Gabi ali. só trabalha, só bebe com o marido dela. Deixa quieto. Aí eu ia falar sobre essa rota do vinho que tem, principalmente aqui em São Paulo, tem no Sul também, né? Sim. Então, assim, ela é muito divulgada, apesar de todas as críticas do vinho brasileiro. E você vai lá pra ver novidade, alguma coisa? Eles Vou, chamam vou, para mostrar, né, novos produtos. enfim. Sim, o Brasil é um país continental, né? A gente faz o que Uhum. quiser nessa terra. O que a gente quiser, a gente dá um jeito. Brasileiro, literalmente, nosso jeitinho brasileiro, a gente vai dominar o mundo, né? Basta mudar algumas questões aí, mas enfim. Hoje o Brasil, literalmente, produz vinho de norte a sul. Acho que só não chegou na Amazônia ainda, porque não tem como, mas o No Brasil Nordeste tem vinho também? tem. Na Chapada Diamantina a gente já tem vinícola, já tem muita coisa boa surgindo. A gente acaba se limitando, né? Acaba se limitando e assim, né? Ainda tem, né, a síndrome de vira-lata, né? De valorizar o de fora e não valorizar o que está acontecendo aqui dentro, né? Mas, por exemplo, Santo Antônio tá 1h10 da gente. Você consegue visitar 4 vinícolas ali hoje em dia, né?
Tem Aham. vinícolas espetaculares, o Espaço 60 é um lugar que eu adoro. E você perguntou, né? Tipo, mas na sua folga você vai pra vinícolas? Sim, eu vou. O Espaço 60 é um lugar que eu adoro ir, porque dá 1h10, chega ali por volta das 11 horas da manhã. Você tem uma vista maravilhosa de floresta ao seu redor, uma paz, uma calma. Cara, você senta ali, toma um vinho, come um queijo, é coisa maravilhosa. Mas as pessoas, infelizmente, não sabem, né? Tá tão próximo Aham. assim. Outra região que tá ficando muito forte também é Minas Gerais, né? Minas Gerais tá virando um polo de vinícolas, porque É. basicamente onde deu café vai dar vinho. É Né? mesmo? Ai, que Quase a interessante. mesma equação, assim, Aham. a grosso modo, tá, gente? Não vamos me julgar. Ai, café não é vinho. Eu sei que não é, mas São coisas diferentes. Tem vinho com gosto de café? Tem, É tem. mesmo? Feito E é com a bom? uva Syrah. É bom? É bom, cara, é bom. Pra quem gosta de café e de vinho, né? A, como que a gente consegue, tipo, pegar um vinho e falar, pô, isso aqui é Malbec? É porque Eu não faço a menor ideia. cada uva tem Então tem um... essa questão do cheiro também. Eu Eu não sei. Eu acho que eu ia ser péssimo se eu fosse Eu não sei me identificar aventurar em cheiro, sommelier alguma gente. coisa, e até restaurante, que eu não sei identificar o Obrigada. sabor das coisas. E o cheiro também. Tá. Ah. Pra algumas coisas, né? Alimentos É e porque tal. você falou da textura. Que tem gente que só no cheiro já fala Carvalho Isso. e China e 2014. Aí tu fala, meu Deus, como é que tu sabe isso tudo dessa napa? Sim, sim. É que Que isso... na peça. Que napa é essa? É que são regras, né? São 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e assim por diante, né? Não tem como dar errado, né? Por exemplo, quando você pegar um vinho com muita nota de café, aroma de café, a chance de ser Syrah é muito grande. Por quê? A Syrah é uma uva e as notas típicas dela é especiaria, principalmente pimenta do reino, e café, né? Então, cada uva, ela tem o seu aroma e o seu grupo familiar de sabores. Então, é Uhum. muito batidinho, né? Por exemplo, uma uva branca que eu acho muito legal, a Torrontés. Ela tem muito aroma de lixia. Parece que você esmagou uma lixia na mão, assim, e colocou na taça, que é lixia pura. Então, pô, você pegou um vinho com muita lixia, a chance de ser Torrontés é muito grande, né? Então, é por isso que a gente consegue ir mapeando, né? O que Aham. cada uva tem, quais são os aromas e sabores. E aí a gente consegue ter um mapa para o consumidor, né? Quando, por exemplo, se vocês chegarem lá na minha loja, talvez eu não venda o Dom Nicolas para vocês mais. Eu vou oferecer o Belo Garnacha, que é uma outra uva macia, fácil de beber, que não amarra tanta boca, né? Então a Eu gente não sabia que tinha tanto tipo de uva. 5.000 só variedades. Meu Deus do céu. Tranquilinho. Mas a gente compra uma no mercado, né? Só A verde e a outra. Não, tem 3, vai. 3. É sem caroço. Assim, garota. Pois é, eu não sabia que tinha isso tudo. 5.000 tipos de uva, gente. É que assim, a Mas uva que tem a gente. uva algodão doce, já ouviu falar? Nunca ouvi falar. É que assim, ela é a uva que a gente sensacional. come é um grupo de famílias. Tá. A uva que a gente fermenta é um outro grupo de famílias. Entendi. A Isabel, Thompson, Niagara, essas uvas mais comerciais que a gente geralmente encontra no hortifruti, não são uvas para se fazer vinho, Uhum. né? Porque a casca é mais fina, tem menos polifenóis, tem menos concentração de açúcar, então você não consegue fazer vinhos com ela. Quando a gente fala de Malbec, Cabernet, Syrah, Merlot e por aí vai, é um outro grupo de família. Essas uvas têm cascas mais grossas, tem maturação maior, tem mais açúcar, polifenóis. Aham. Então são grupos diferentes de uvas, né? No curso de sommelier, por exemplo, você tem acesso a cada uma dessas frutas? Não. Tipo, isso é uma uva tal, e isso é uma uva tal. Não, Como é que você infelizmente decora não. tudo isso? E a Bebendo. textura, etc. Bebendo. Não, mas assim, saber que, tipo, a esmaga é um negócio de textura, de a casquinha ser mais São grossa. muitos detalhes. É muito detalhe, cara. Caraca, É, mano. Muito detalhe, mas que faz a diferença. Valorize meu trabalho, eu não bebo em vão. Eu bebo estudando sempre. Alguém Sempre se estudo, sempre sacrificou estudo. pra Alguém saber. vai lá no vinhedo e prova vinho, não é fácil essa vida. Caraca, mano. E quando você vai pra Sabe uma uma... coisa que é muito engraçada? As pessoas esquecem disso e tomem cuidado também. Quando for visitar a vinícola alta, a 1.700 metros de altitude, 1.500 para cima, tomem cuidado, porque queima muito a testa o sol lá. Muito, porque está alto, né? Aham. Quase não tem proteção, porque geralmente Aham. os vinhedos são retos, né? Não tem árvore Aham. perto. Cara, uma vez eu fui pra São Joaquim e fiquei lá, daí o cara chegou, ó, quer um chapéu pra usar, né, tudo mais. Eu não quis usar nem microfone pra bagunçar o cabelo, mas dá mais chapéu, né? Chapéu vai estragar meu Eu falei, look. não, até parece, meu topetinho tá arrumado, vou usar não. Ele, ó, cara, aqui é alto, a insolação é forte, passa protetor. Eu falei, não, tá um dia gostoso. E não tava um dia quente, tava um dia bonito.
Rapaz, a hora que eu saí do passeio lá, isso aqui se ardendo, cara. Queima muito a testa. Então, galera de casa aí, for visitar a vinícola, toma cuidado. Com a vinícola alta, queima mesmo. Se te oferecerem um chapéu, coloque. Coloca. Ou sombrinha também, que é como oferecer uso. É. Hoje E tem- eu uso. Pra segurar. Tem alguma combinação que você considera um pecado, assim, no mundo da enogastronomia? Espumante com bolo doce em casamento. Parem de fazer isso, pelo amor de Deus. Não aguento mais em casamento e servir mesmo? espumante Por quê? brute. Porque não casa, né, cara? Ah, É muito doce os dois. não, espumante brute, o seco. Ah, tá. O É, É, seco. se for o doce, perfeito. Tá. Mas a regra de harmonização de sobremesas doces Aham. é sempre o doce da bebida maior ou igual do prato. Sempre. E o que você recomenda Ah. nessa. Pode nesse ser um momento? espumante moscatel, um lambrusquinho branco. Pode ser doce mesmo, não tem Mas não problema. pode ser seco. Seco jamais. Mas aí né? vai perder o doce do bolo. Doce não? com doce fica uma coisa maravilhosa no seu paladar. Ah, é? Confia, cara. Ah. Sai daqui hoje. Ó, pra vocês Para Tem que que eu curtirem. fazer sou alguns gordo, testes. cara. O almoço de família é amanhã ou é domingo? É amanhã. É É domingo. amanhã. Não, amanhã a tua família vai se reunir para almoço. Não, mas é domingo, da Não, Páscoa. ok. É que porque ele a tá família dela falando. come pra cacete. É. É italiano. É, É enfim, italiano. passa no supermercado, compra um moscatel, uma ou duas Aham. garrafas, não sei o nome da Não, família. porra, mas tu tá falando a favor do mercado. Tem que... Vocês vão lembrar de mim. Não, eu vou pedir no direct. É melhor pedir no direct. É Você entrega em São José. Entrega em São José dá. Aí vai você mesmo que vai lá e entrega. Não, hoje tem Tem o aplicativo. motoboy. Ah, né? tem É, o. eles Chama o entregam. iFood, né? Chama, Tá, iFood, e aí manda Uber. levar. Todos- o Uber entrega, é Todos têm verdade. hoje em dia, facilita bastante. É mais Tá. fácil. É. Mas aí a E pessoa vai no aí mercado. pega um moscatel e faz um pudim de doce de leite. Vocês vão ver a harmonização maravilhosa que é, É cara. mesmo. Espumante moscatel doce com pudim. Ou sorvete de creme, qualquer coisa E doce. você acha ruim a pessoa que usa o vinho pra fazer comida, tipo coração, temperar? É. Coração de galinha, a mãe dela já fez, A não gente já? tempera Ah. com vinho É, tinto. tempera com vinho, porque aí Mas exala assim, o álcool. aí a gente compra o vinho mais barato. É, exala o álcool e fica o sabor do vinho. Fica um E fica sabor- gostoso. Fica gostoso. É, até do pouco que eu sei da gastronomia, né? Eu gosto bastante de cozinhar também, mas o pouco que eu sei é que não faz diferença você usar um vinho de R$100 para cozinhar ou um vinho de 30. Não, mas é só a pena Ah. de gastar É. R$100. Não, acho que não, cara. Eu acho que na gastronomia, quanto mais ingredientes bons você pode usar, você tem um prato Deve com ter resultado... diferença no Tem muita gosto. diferença. É É. igual o risoto, né? Pô, fazer um risoto sem usar um vinho branco na primeira etapa ali não dá o mesmo sabor, né? É diferente, né? Aham. E você falou lá atrás depois sobre você o crescimento do consumo de vinho, porque o Brasil ainda está engatinhando muito Uhum. a respeito disso. E qual que é a tendência atual no mercado de vinho que o consumidor deve ficar atento? Tem alguma? Uma tendência de sabor, De de sabor, marca, assim? marca, tipo, o que domina a venda de vinho no Brasil? É argentino, chileno, Portugal? São exatamente esses três que você acabou de falar. Fica sempre uma briga esses três. Argentino, chileno e português. É. Tá. Portugal, Desses, qual é a sua preferência? que negócio já não basta os caras ter roubado nosso ouro aqui, agora eles querem tubar vinho na E gente. ter trazido escravos, né? Fora Cara outras coisas que sacana. Portugal fez com a gente, eles sabem da potência que o Brasil tem para consumir vinho, né? A gente Aham. tá em torno de mais ou menos 3,2, 3,5 litros per capita, não é nada. Aham. Né? Se a gente pegar o tanto de cerveja que é consumida no país, é um número ridículo, né? Aham. Então, Portugal sempre está olhando para o Brasil como um potencial gigantesco de consumo de vinho, né? Inclusive, tem feira só de vinhos portugueses no Brasil, que roda o Brasil inteiro. Então, eles estão investindo muito nisso. Agora, apontar, Tiagão, um melhor, um pior, não tem, né, cara? São estilos de vinhos totalmente diferentes, né? Eu vou fazer, né? São propostas diferentes. Vai ter a Confraria das Divas, que acontece na outra sexta, sem ser amanhã, que vai ser tema Portugal, né? E assim, eu sei que são vinhos que não são tão comerciais assim no Brasil. Por exemplo, esse Malbec é igual aquela propaganda da pasta. Cada 10, 9 recomendo. Né? Aham. O vinho português já não é tão fácil assim Tão de agradar. unânime assim. Tem sua tipicidade, tem os seus aromas, seus sabores que são bem diferentes. Né? Agora, rapidinho, aí, voltando a essa questão do brasileiro, né? Por que o brasileiro não ainda está Pegar água aí, por engatinhando com relação ao consumo, Consumo de vinho, É, né? porque Isso é o quê? o É português bebe bem, né? preço? É que eu acho que é a nossa cultura mesmo, né? A gente ainda tem muito essa questão de, por exemplo,
Muita gente, se eu postar uma foto agora, vai falar, nossa, tá tomando vinho 2 horas da tarde, numa quinta-feira. Tô tomando vinho. porque eu Lá tô eles aqui. fazem isso, né? Lá eles fazem isso, né? Então tem muita essa questão cultural aqui no Brasil. E a gente tem uma questão de que 2 horas não, gente. Agora é 7 horas da noite. Às 7 horas da noite. Não, agora 8, né? Pelo horário, 8. Agora é 8. E tem um link muito forte de só tomo vinho quando eu vou comemorar alguma coisa, né? São poucas pessoas que tomam vinho no seu. A gente, por exemplo, só estranho toma vinho isso, quando tem né? visita. A gente não Porque a gente não costuma tem o tomar hábito. só, gente. Por que a gente não tem esse hábito? Eu não faço a menor ideia. Vamos também mudar não isso. sei. Mas Também como não é sei que... explicar. Como que a Então. pessoa cria o Eu hábito sou capaz de de beber uma ice se ela tiver na geladeira, Mas É. o vinho não, né? mas o vinho eu não Eu acho que é costumo porque pegar. a Ice, ela tem a garrafinha menor que a gente acaba rápido. O vinho, que é o que ele falou, durou 3 Não, dias, mas já tem vinho zoou. pequeno, ué. Não, teria vinho pequeno, Tem. mas a maioria das vezes tem a garrafa padrão, né? É, Pra você é maior consumir. pra Aí a consumir. gente fica assim, putz, só eu e você a gente não vai conseguir dar conta. Porque às vezes ela dá, não Mas sei dá. quantas vezes você encheu a garrafa dela, mas encheu mais a minha, a taça minha sua e a dela menos. Então, ela vai beber talvez metade de uma taça e eu acabou. degusto. Mas deguste. hoje, essa questão de guardar o vinho, tem bastante ferramenta legal já pra você preservar um vinho, né? Tem uma bombinha que parece uma bombinha de encher bola. Já vi. Você coloca a rolha aqui, bombeia, você tira o ar, ajuda a durar mais, né? Uhum. Ajuda ele uns 10, 15 dias. Tem essa bombinha de forma eletrônica agora também, que é bem legal. Você coloca, ela tira o ar, né? Tem gases, né? O argônio, por exemplo, é um gás inerte. Parece um desodorante. Chega aqui, borrifa, pode colocar a rolha mesmo. Como o argônio é mais pesado com oxigênio, então o oxigênio fica em cima, o argônio fica embaixo. Não passa sabor, não interfere em nada no Protege, vinho, né? protege, né? Parece uma latinha de. Ou seja, a tecnologia tá vindo pra ajudar também. Tá, É. tem muito. Hoje em Nesse dia tem mercado. uma outra máquina que é legal também, que você nem tira a rolha. Ela parece uma injeção Uhum. grandona. Você fura a rolha, daí ela injeta argônio e com a pressão que fica aqui dentro, o vinho sai, né? Então tem várias Caraca, tecnologias hoje para você Eu tomar a achei que dose. a nossa tampinha era tão bonitinha. Além do curso que você A gente falou, tem um kit só. É completinho, mas eu já vi que é o simples, é o simples, basicão. é. É o do iniciante. para quem está começando a explorar muito o mundo dos vinhos, que são quais são as suas principais dicas, partindo do princípio de que a principal delas seria a pessoa fazer aquele curso que você está fazendo, ministrando. Além disso, o que mais pode ser interessante para ele? Eu acho que provar rótulos diferentes, Aham. né? Provar rótulos Se diferentes. aventurar. Se aventurar. Se não gostar, ou doa, ou faz alguma Tá coisa. tudo bem, vamos que vamos. Eu acho que Aham. hoje o brasileiro ele tem esse medo, né, de provar coisas diferentes, mas poxa, hoje em dia tem muita coisa acontecendo legal, né? Igual lá no nosso espaço a gente promove N formas de tomar vinhos diferentes, né? Então tem o curso, as degustações, as noites temáticas. E, cara, o mais legal é você, tipo, provar vinhos diferentes, né? Ó, a região aqui hoje em dia tá muito rica de feiras de vinhos, né? Então Uhum. você paga um valor lá fixo. Tem gente que acha alto, eu não acho. Às vezes você paga 280 no ingresso, 250, mas, poxa, você vai provar uns 80 rótulos. É né? o mesmo preço da micareta. Exatamente, né? E aí uma outra questão que é meio uma coisa que a gente deve levar a sério, mas é importante, é que, pô, você vai numa feira de vinho dessa, você tá num outro ambiente de pessoas, né? A gente sabe muito Aham. bem disso do network, né? Uhum. E a gente bebe, fica feliz, fica mais fácil fazer network ainda. Tô mais solto. Você tá num outro ambiente também, né? Acaba sendo É. uma outra atmosfera. Pô, feira de vinho é uma coisa que todo mundo teria que ir uma vez na vida, porque é muito legal você, geralmente para quem nunca foi, né? O que é a feira de vinho? São estandes, né? Você senta ali, perdão, o cara tá ali te servindo e ele te explica os rótulos que estão ali, né? Em média aí tem feira que tem 10 estandes, 15, 20, isso é muito legal. É uma aula na prática, né? A única coisa que eu falo é toma cuidado. Descarta, gosta de vinho, porque senão no final você Você experimenta o sabor e joga fora. e joga. Geralmente Porque tem senão você vai ficar bêbado. Não tem como. Entendi. Até o final da feira. Aí você não chega Ou na você última vai tá barraca. dormindo. Não, não olho, chega, ó não o olho. chega, não chega. O olho não o- chega a um dedo, hein? Gente. E você falou que faz lá como é que é o nome das Confraria das Compraria Das Divas. das divas. divas.
Rapidinho, Confraria das Divas não é, né? Primeiro, a gente falou que a maioria das pessoas que faz é leiga, né? Aham. Que participa do evento. E quando ela se forma, a ideia não é necessariamente que ela vai trabalhar com isso. É para ela, Pra ela saber, é um né? conhecimento Uhum. para ela mesmo. Tá, desculpa. Então, aí, Confraria das Divas. Fala o que é porque é regional, né? Aham. Como é que a E- pessoa poderia participar? E se a pessoa pode desenvolver com você algum evento para um ciclo de network dela. Dá. Ixi. Como é que funciona isso? Pensando que esse episódio vai pro ar em junho. Junho, é. Junho. Mais ou menos Dia dos Namorados. Sim. Aí, ó. Ó, uma coisa que eu falo eu adoro ideias. Eu gosto Uhum. de ideias. Eu gosto de pensamento diferente, coisas novas. Então, quem estiver assistindo, tiver alguma ideia, fala, Rafa, quero ir conversar com você tal dia, @vinsommelier, me chama lá, a gente senta. Não fique achando que sua ideia é idiota, porque não existe ideia idiota. Uhum. Talvez tenha a ideia que a gente Vai precisa ser viável ou construir. não, né? Viável ou Aham. não. E mesmo se não for, a gente vai tentar, a gente faz alguma Aham. coisa. Aham. Mas Se envolver vinho, te chama. eu tô dentro, eu vou, bora. Vamos fazer vinho e pescaria? Pô, legal, bora. A gente leva branco e rosé espumante, fica uma tarde pescando e. É mesmo? Ô, eu topo, eu tenho uma ideia, ó, tá vendo? Surgiu. Eu, ó. Maneiro aí, ó, viu? Vinho e pescar, por que Pode não? chamar o Thomas, que o Thomas gosta de pescar. Aí, tá vendo? Pronto. Que Qual é Thomas? Criamos uma. da Jéssica. Que Ah, é o aí Thomas também. da Jéssica do Ele adora pescaria. Prime Gourmet. Dá pra Olha aí que comer. legal. Você tá cadastrado com eles? Eu não, porque o Mas meu você conhece? só conheço, uma ideia muito bacana, Aham. muito bacana. Porque ontem eles estiveram gravando episódio com a gente. Maneiro, É. maneiro. Então é isso. Ideias, portas abertas sempre para várias ideias. A gente já fez muita coisa legal, né? Vinho em arte, vinho em psicanálise, vinho em investimentos. Tô pensando em fazer um dia agora pro Dia das Mães que vai ser vinho e cerâmica. Então, pô, você É. vai pagar o ingresso para você e sua mãe fazer uma canequinha para cada uma fazer uma canequinha de cerâmica e tomar vinho. Aham. Foi uma ideia Faz de pintar a taça. de pintar a taça também é legal. Uhum. E então, assim, são ideias que vão surgindo e a gente abraça todas, basicamente. A gente gosta de ideias, né? Uhum. Agora, sobre as divas, qual que é a ideia das divas? A gente se encontrar uma vez por mês. Agora tá sendo a última sexta-feira de cada mês. E provar 5 rótulos diferentes. Quem quiser fazer a parte de vinhos e harmonização, a gente faz. Quem quiser só beber e se divertir também, tá tudo bem, né? Aham. E aí eu conduzo uma aula, né? Então, o próximo tema agora é vinhos de Portugal. Serão 2 vinhos leves, provavelmente um branco e um rosé, e 3 tintos encorpados. E eu vou explicar um pouquinho, né? Ó, tem um mapa aqui de Portugal, essa região faz isso, faz aquilo, tudo mais. Eu só preciso achar cabrito, quem souber de cabrito aí. Cabrito? Porque eu tava estudando ontem e em Portugal é muito comum tomar vinho tinto com cabrito. Sério? Tem o bacalhau também, mas tem regiões... Cabrito vivo em pé do lado? Não. Sacanagem, Com pô. medo. Não, eu fiquei com medo. Mas eu preciso achar cabrito pra fazer sei lá, um risoto de cabrito, uma lasanha de cabrito, não sei. E Eu aqui nunca na comi, região, né? o network de gastronomia não conhece Eu vou ninguém? falar com o Leonardo lá, vamos ver se ele sabe de alguém. Eu acho difícil, cara. Cabrito é difícil de encontrar. Você acha Eu ainda cordeiro, não né? vi, cabrito, eu não vi. Rapaz. Se jogar no Google, não acha? Restaurante com cabrito, não sei. Não sei. Pode ser que ache. É, alguma podemos coisa tentar. desse tipo, né? E Que é aí, mais específico. 3 vinhos que oferecem custo-benefício bom para diferentes ocasiões. Ó, Esse. esse com Esse. certeza. Esse combina com carne, por exemplo? Carne, hambúrguer, lasanha. Lasanha. Carne, então, massas Ah, mas também. ele Massas, gosta disso. Hã? Tudo que eu gosto. Pra quem come salada, o que é bom? Que Ó, combina? eu gosto muito de um vinho que, inclusive, foi um vinho que deu um sucesso absurdo, assim, eu não imaginava. Chama Pena Vermelha. Ele é um vinho verde, né? Ele é um vinho de Portugal. E ele é um vinho branco muito gostoso. Muito gostoso. Chama Pena Vermelha. A gente tem lá na loja. É um investimento um pouquinho mais alto. Ele é 120, se eu não me engano. Mas foi um dos brancos, assim, que a gente tem uma noite lá que é vinhos e charutos, né? Uhum. E aí, o que a gente faz? A gente taca fogo no charuto, aponta uma taça de vinho, o meio uma outra taça e o final uma outra taça. E aí, esse vinho a gente usou na primeira ponta, né? Nossa, e ficou muito boa a harmonização. Ficou, cara... Eu falo que Tu também fuma o charuto? eu gosto também. Esse eu pena gosto. vermelha é da onde? Ele é português. Português. Português, é. Ah. E foi uma harmonização, assim, espetacular. E daí ele cabe para saladas, peixes, ceviches, comida
japonesa, né? Então ele é uma boa indicação. Ah, que legal. Peixe cru. Cru, é. Maneiro. E pensando num rosé, eu gosto muito do Mombuquet de Provence, né? Provence hoje ele é o berço do mundo de bons rosés, né? Quando a gente fala de rosé, a gente lembra de Provence. E aí esse é um rosé de Provence que tem um custo muito legal, na casa de 120 mais ou menos também. Quando a gente pega um Provence legal, aí a gente tá falando de mais ou menos 180 de investimento, 200, daí pra cima, né? Uhum. Esse ele é um achado, assim. Aham. Agora, qual que é o papel da sua rede social que tem bastante gente versus a indicação boca a boca? Onde vende mais? Boca a boca. Boca a boca vende mais? Pra Sim, fechar sim. mais É a louco grana. porque apesar de ter gente pra caramba lá Gente pra seguindo, né, caramba, cara? Mas é tipo, é mais regionalizado que a pessoa fala, pô, vai lá e compra por fulano, que provavelmente a pessoa de outro estado ou outra cidade acompanha você, pega a sua dica e vai na loja da cidade dele, né? Cara, nem Pode sei acontecer se é isso. isso, sim, mas é que... Né, bem-vindo ao mundo de redes sociais que vocês estão entrando agora. Vocês vão perceber o quão variável, quanto que muda essas redes sociais, né? É muito rápido. Você só usa, eu vi lá que é o Instagram e tem um canal no YouTube. É, o YouTube, sim. Mas o TikTok, você tem coisa? Tem, mas não alimento. Não? Não. Porque a gente recebeu até aqui influencers que eles falam que, eventualmente, o mesmo vídeo pode viralizar no TikTok E no Instagram, não. e no Instagram Isso. não, Sim, e a sim. proporção inversa é verdadeira, né? É que não adianta, né? A gente acha muito isso, né? Por exemplo, estamos criando um vídeo aqui longo que vai pro YouTube, Uhum. né? Se criou no YouTube, joga no Instagram e joga no TikTok. Não é a mesma coisa. Uhum. Redes sociais hoje, você tem que realmente estudar cada uma e entender o que cada uma quer. Não é o mesmo conteúdo, não é. Uhum. Tem que ser diferente. A forma de Totalmente apresentar diferente. também. Totalmente diferente, É. cara. Quem tá scrollando ali no TikTok é uma proposta, quem tá scrollando no Instagram é outra, Shorts do YouTube é outra também. Às vezes é a mesma pessoa, mas ela tá com uma Totalmente proposta diferente. diferente. Totalmente diferente, O é. que ela busca ali. Nossa, se fosse assim, estourou no Instagram, história em Se outra. fosse fácil, Nossa, né? seria tão fácil, seria tão gostoso. Porque você testava numa plataforma até dar certo e replicava para as outras, já era, mas não é. Uhum. É diferente. Não é a mesma coisa. Não. É mais diferente. E algum mito ou dúvida recorrente que porventura chegue que você gostaria de esclarecer? Eu acho que o mito mais comum que todo mundo tem é achar que todo vinho velho é um vinho bom, né? Todo mundo tem essa questão. Que é a safra de antigamente. Aham. Quando você Não. olha o ano ali. Isso, o ano que eu As digo. pessoas acham, por exemplo, que guardar um Dom Nicolas Malbec durante 15 anos, 20 anos, ele vai ser um vinhaço lá na frente. Não é, né? São poucos Até vinhos porque você que se têm priva de beber durante 15 anos um vinho bom, né? Já não tá certo, tá vendo? Já não é legal. Aí não ajuda a economia a girar, né? Tá vendo? Tudo isso grava. E ele pode estragar Pode. só com a variação de temperatura. Outro motivo é difícil. Temperatura, luz estraga muito, né? É o vinho. mesmo? Sim, Mas sim. como que eu descubro que estragou? Quando eu bebo e sinto um gosto amargo. De Quando não vinagre. tiver- Hã? Ah, Se ele abre e não tiver assim, ele tá estragado. Tem a opacidade dele que apaga, né? Ele fica opaco. se ele não tiver Turvo. brilhante, você já desconfia. Não fica com essa lágrima. A lágrima vai ficar porque é por causa do álcool, na verdade, Aham. né? Mas o vinho estraga. E se a pessoa não tiver taça e ele tiver que beber num copo ou numa xícara, o sabor é diferente? Bebe, vai ser feliz, mas o sabor é diferente. É? Muito Porque o formato da taça tem um propósito para o Tem, beber tem, vinho. tem um Qual que é essa diferença Tem aí? vários propósitos, na verdade, né? Até como que a bebida cai na sua boca, né? É mesmo? Sim. Hoje em dia existe. Ih, errei na conta e trouxe um vinho só, acabou todo mundo já. Só uma dúvida, tá funcionando o seu microfone porque tá vermelho aí o trem? Não, tá tranquilo. Tá. Você tá me ouvindo, né? Eu quero É aquele. vinho. Dá pra colocar vinho no meu? Acho que tem. Passou. Esse Esse é o colorido. coloridinho. Esse é deixa aí, vermelho. deixa aí. Esse Isso, Aí agora virou, foi. lilás. Esse tá Aí, pronto, vermelho. já Tá vermelho também. vermelhozinho. Mas tem, cara, a taça ela é muito importante, né? Porque a gente hoje em dia existe engenharia de taça, né? Que vai muito, muito longe com isso. Obviamente, pra galera que tá em casa, cara, pô, tem que ter uma taça pra cada tipo de vinho? Não. Tipo, pega essa aqui a gente chama de boêmia, né? Uma boêmia 580, o modelo Bordeaux, que a gente chama, né? Que Nossa, é mais eu nunca fechado. comprei taça com isso, por causa disso. Nunca soube o nome da taça. É taça. O que acontece quando é taça? O máximo que me falaram é taça de vinho, ainda às vezes eu erro. Eles Você falam- tem taça Bordeaux, Gabi?
Aí, viu? O que acontece? Quando a gente tem essa parede mais perpendicular aqui, mais retinha, Ah, a gente chama ela de Bordeaux. Porque é uma região que faz vinhos potentes, estruturados na França, e criaram essa taça para lá. Né? Então, se eu tenho vinho potente, eu preciso dessa taça. Quando eu tenho aquela taça mais abertinha, mais gordinha, é a tá. taça de Bordeaux e... Ah, perdão, Borgonha. Quando eu tenho a taça mais abertinha, é Borgonha. Né? Aham. Por quê? Borgonha faz vinho branco e vinho tinto leve. Aham. Então eu preciso de um vinho que seja mais aberto para valorizar meu vinho, né? Mas uma Ah, coisa que a galera, tipo, às vezes fica falando, ah, taça frescura, taça não tem nada a ver. Tem muito a ver, né? Tipo, ajuda bastante. Mas o que eu falo, a grosso modo, é essa. Essa taça aqui faz um trabalho muito bem para branco, rosé, tinto e espumante, né? Mas é muito legal quando a gente começa a ter mais conhecimento do mais o porquê das taças. Então, por exemplo, esse vinho aqui, ele tem uma boca mais fechada, mais curta. Quando a gente dá uma golada no vinho, por que que essa taça para um vinho tinto encorpado? Porque o peso do vinho, a intensidade do vinho, a gente sente no meio da língua, né? Então, se eu tenho um vinho encorpado, estruturado, eu quero que essa bebida caia aqui, no meio da minha língua. aham. Por isso que a taça é mais fechada. Quando eu tenho vinhos mais leves, mais refrescantes, quase sempre a característica principal dele é a acidez, a refrescância. E aí a acidez a gente sente do lado da língua. Então, se eu tenho uma boca mais aberta, tende o vinho a cair na lateral da boca e eu senti essa característica principal do vinho. Né? E aí tem outras coisas que vão acontecendo também. Direcionamento, né? Ah. Cara, é toda uma engenharia por trás de uma Tem muita bebida, né, coisa, cara? muita coisa. É igual que tem a tulipinha. Mas não podia vir escrito taça de vinho? Por quê? Taça de vinho tal, taça de vinho tal. Que eu olho na loja e faz diferença a taça de vidro e a taça de cristal. Muito diferente. Também pra Muito, beber? Sim, sim. É melhor a de cristal? Sim. Oh, aí, viu? Então a taça A de plástico descartável é nem horrível. pensar. Não fica tão bom aquela descartável de feira que você falou. É o que eu falo. Há momentos e momentos. Há Aham. momentos pra gente beber e há momentos pra gente apreciar. Se eu tô Entendi. bebendo, vai na xícara. Bebe na xícara, seja feliz. Tá. Sem problema Aham. nenhum, né? Agora, numa degustação técnica, numa harmonização, num evento, investe numa taça legal, né? Poxa, não dá pra você abrir um grande vinho pra tomar numa xícara. Mas as pessoas levam muito isso a ferro e fogo, né? Ai, não, vou tomar vinho, eu quero uma taça. Não, cara, bebe igual que se estiver bebendo um chopp no copo descartável, por exemplo, né? É óbvio que você não vai extrair os melhores aromas e sabores do vinho, mas você vai ser feliz também, você vai ficar chapado, fica tranquilo. Tipo agora, já estou. Gente, você tá Ai, eu muito tô mal. calibrado e Tá tá tão calibradíssimo, Gente, Thiago. é sério. Eu derrubei o eu Thiagão faço- com uma garrafa, hein? eu Ele faço derrubou um questão de fazer elefante. zoom aqui. Não, e a No Gabi olho da botou o ar no pessoa. 18 e pra mim tá quentinho. Já era. Nossa, Só eu tô dá quase uma- tirando a blusa aqui. Só dá a mantinha dele que ele dorme. Domo, cara, Melhor domo. não, hein? Nossa, que delícia, Se cara. trazer a mantinha dele. Olha, Deus sabe o porquê a gente não vai ter uma segunda gravação. Porque, Melhor assim. rapaz, Ó, verdade, hein? Tudo tem um porquê. ia ter uma gravação e graças a Deus, cara, porque eu não ia raciocinar. Ia ter mais Meu uma, Deus né? do céu, Ai, cara. muito bom, cara. Esse é meu papel na Terra, gente. Tô aqui pra isso. Que maneiro, cara. E que mensagem você gostaria de deixar para quem tá nos assistindo a respeito do teu trabalho? Que, cara, eu fui observando você falar, é muita coisa técnica. E eu fico assim, cara, Deus é perfeito, né? Porque tem especialista para tudo. Pra tudo. E a gente cara. acha que a gente sabe de tudo um pouco. Cara, você é especialista no vinho e eu não faço a menor ideia de boa parte que você falou, não decorei. Vou tirar foto do rótulo para poder saber o que a gente gostou. E o bom é que a inteligência artificial do Google Fotos, você escreve vinho e ele vai te dar todos os rótulos que você tirou, Ó, foto. que legal não saber disso. E aí você ele acaba mostra tendo todos. as opções que você, tipo, quero encher minha adega. Aham. Pega um de cada, por exemplo, periquita e etc. Aham. Mas agora não mais nessa Garibaldi. vida, né? É semi-seco, eu acho, né? Periquita é semi-seco? É que o periquito Não, tem depende, um tem vários. leque gigante de vinhos. Ah, né? tem seco também, tá. E aí mas a é gente bom. pega essas opções e chega numa loja e fala, eu quero 12 porque são 12 garrafas que cabem na minha adega. Uhum. E é a forma que a gente memoriza. Sim, Porque sim, não tem sim. como, tipo, eu não fazer ideia que tem 5.000 tipos de uva. Sim, sim. Não dá pra gente decorar isso. 5.000 além das que você come. Além das que a gente come. Ah, cara, é o que eu falo, né? Quando eu faço uma degustação, um evento, alguma coisa, eu escuto muito isso, né? Tipo, eu não consigo decorar
que se falou, não aprendi. Falei, que bom, né? Sinal que minha profissão tem sentido aqui na Terra ainda, né? Aham. Aham. Mas eu acho que uma dica que eu dou pra galera é provar vinhos diferentes sempre, né? E Uhum. tomar vinho, né? Nem eu cheguei aqui hoje, vocês eram testemunho do vinho doce. Hoje vocês Sim. não são mais, vocês estão Agora convertidos. Gostei. Eu gostei. Não, e eu mais gostei. difícil ela gostar, né? Porque É. da Não, outra esse eu vez. gostei. E Da assim, outra É vez porque ela não você entorna, eu É. degusto. e assim, procurem, né, casas especializadas que tenham um bom profissional, que sabem, né, trabalhar com vinho. Porque muita gente, infelizmente, a galera de casa aí vai parar na prateleira do supermercado, vai pegar um Uhum. vinho, vai achar que é isso. Tipo, o vinho sempre dá essa sensação de secar a boca, e não é isso. Então, tipo, procura uma casa legal, uma casa que tenha um sommelier, alguém que saiba, né, Uhum. conduzir você. Procura casa que fazem degustações, que fazem eventos, para abrir a cabeça de consumo de vinho, porque tem muita coisa boa para se provar, né? E, Uhum. infelizmente, gente, vocês vão precisar da gente para várias coisas, porque é a nossa profissão. Infelizmente então, ou felizmente, infelizmente né? para vocês, felizmente para a gente, porque a gente ganha dinheiro assim. É. É. Mas esse é o nosso mundo, né? É exatamente isso, né? Saber, eu não preciso te entubar um vinho de R$ 200 para você tomar um vinho bom. Consigo achar um vinho? É porque é melhor eu experimentar vários, né? Vários, E vou gastar os É. mesmos R$ 200. Exatamente. Dá Então, pelo menos 2 garrafas, 3 garrafas para experimentar, né? exatamente. E dá uma experiência de consumo melhor pro cliente. Exatamente, né? Então, eu acho que é isso. As pessoas hoje, elas criam um rótulo que para se tomar vinho tem que gastar muito dinheiro. E não, cara, não precisa, né? Às vezes você pode fazer uma experiência muito legal tendo um profissional ali que te mostra, né, o que você pode tomar com o quê, e vai ser espetacular, seja num ambiente que tenha uma degustação ou na sua casa também, né? Eu não preciso tomar vinho só de noite, né? É. Deus me Tomar livre. no almoço é bom também, né? No almoço. Quantas garrafas você consome por semana? Nossa, não sei. Dá mais Você de ia falar 2? por dia, ele já não Dá. tinha resposta. É mesmo? Tá. Mais de 2? Mais de 5? Tipo, Vamos falar só de 2 de dias? 5 a 10, talvez? Caralho, 10? Bom, se bem De que 5 a 10, não falei você tudo. recebe pessoas e você acaba É porque abrindo eu faço muita coisa, né? É, Tipo, eu faço muito evento, muita degustação. Aham. E Daí você chega do- acaba degustando com a pessoa, prestigiando ali. Entendeu? Pô, Fazendo tipo, social. É um domingo- sacrifício, é um sacrifício. domingo eu vou tomar vinho com os amigos. Cara, a gente vai com certeza deitar umas 10 garrafas de vinho, entendeu? Caraca, Ah. mano. E tu lembra de tudo que tu falou? Do quê? Depois de beber tanto? Lembrar do tipo da confra, porque tem, tipo, você não fica bêbado só com 10 garrafas, Não com um grupo de fico. pessoas. Não. Entendi. Não. Porque Não, também se dependendo de quantas ficasse. pessoas, mas as meninas, a gente tem o grupo da Confraria das Escolhas. Pô, falar A nisso. gente bebeu, acho que 10 garrafas lá. Não, a e- gente, vírgula, né? Você deve ter bebido 2 goles e elas beberam. Não, até que eu bebi bem. É que assim, ó. Mas você vai conversando. não vai- Então, a gente que trabalha na área é que a gente prova muita coisa, a gente não bebe muita coisa, é diferente, né? É igual, ó, por exemplo, ontem teve o Vinhos de Investimentos lá na loja. A gente fez um evento, servi 3 rótulos diferentes, foram 3 doses de mais ou menos 70, 80 ml para cada participante, né? E aí a Mônica falou lá dos investimentos em leilão, teve o César que falou de consórcio, enfim, tudo mais. E aí, beleza. E aí, pô, eram 6 ou 7 pessoas, eu servi, sobrou 50 centavos ali. É meu. não É vai meu, não vou desperdiçar. desperdiçar, né? Uhum. Então eu tomei. Daí chegou uma hora que um cliente sentou lá fora, o Rafa, quero tomar um vinho encorpado, estourado, pô, legal. Trouxe, nossa, que espetacular, gostoso. Rafa, toma uma taça comigo? Daí, tipo, eu não encho uma taça pra tomar com o cliente, é isso Uhum. aqui, né? Uhum. Então a gente prova muitas coisas durante a noite. Pô, vai pra uma feira de vinho em São Paulo convidado. Nossa, daí a gente prova muita coisa. Mas é provar descartando, né? A gente tem a cuspideira lá, ou se não tem cuspideira, eu tenho um copinho que eu gosto muito de levar para eventos, que ele é um copinho escuro, não dá pra ver, ele é tipo a sua caneca Que você assim. cuspiu lá. Daí eu bebo e guspo, porque É. senão também não dá, né? São duas coisas. Primeiro que é o que eu falei no começo da nossa conversa aqui, é álcool. Faz mal sim, né? Não vem tipo, eu tomo vinho porque faz bem. Cara, é álcool, cara. Álcool não tem que tomar cuidado, né? É. Por vários fatores. Segundo que é que vocês nunca viveram isso, mas, cara, você provar 80 rótulos num dia só, que a gente faz numa degustação às vezes, dói o dente, cara. É mesmo. Dói muito o dente, porque a acidez do vinho é agressiva.
né? Cadê a doutora Thaís? Doutora Thaís, É, vou passar em você, inclusive. referência aí, ó. Então, quando você faz uma degustação de muitos rótulos num dia só, incomoda o dente, fica sensível, muito Que sensível. maneiro, sabia não. Cara, dói. Não é gostoso, não, dói, cara, é ruim. Não é agradável. Não é né? agradável, tem que correr atrás daquela pomadinha, tem uma pasta específica, ela é cara até, inclusive. Tipo anestésico. E passar nos dentes, cara, porque dói. Xilocaína. Então, assim, a gente, Gengibrose. obviamente, prova muita coisa, bebe muita coisa, mas tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado porque tem N fatores, né? O alcoolismo é uma coisa que toma cuidado. É um vício. Não pode beber e dirigir, né? Por isso que Sim. eu ando de Uber. O pessoal fala, Rafa, você não dirige? Eu prefiro não, cara. de boa. Até porque você tá muito nessa pegada, né? Muito. E senão, muito daqui a pouco você tá complicado. preso, perde carteira, pode sofrer um acidente e se Sim. machucar, é verdade. Já coloca o custo do Uber no evento e tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Né? Vai Tá de tudo Uber. certo. Adorei, gente. Tô até leve, calibrado. Eu tô com medo dele dormir. gente. Ah, eu vou dormir com toda certeza. Obrigado, A gente Rafa. tem que chegar em casa ainda. Mas- O Rafa Imagina. sugeriu a pauta e, nossa, foi bênção de Deus, viu? Obrigado. Muito bom. Imagina, eu que Adorei. agradeço, Já não é. somos tão leigos. Então, ó, sigam lá o Rafa no Vinho do Sommelier. Dois @, M's. Vinho do Sommelier. E no YouTube também é Vinho do Sommelier? Também é. Também é do Vinho do Sommelier. E Essa você semana pode sai ver as conteúdo informações novo lá. Tá bem legal os conteúdos. Eu vi uns cortes lá. Mas em tese, no Instagram é onde você tem um acesso mais recorrente para Sim, você sim, também sim. poder ajudar a galera no Interação com direct, as né? pessoas. É isso. Fica mais fácil. Obrigado, meu amigo. Imagina, eu que Muito agradeço, obrigada. gente. Obrigado. É isso. Então acabamos aqui. Abre o olho. pra Deixar a pegar, vai. Gabi beber Faz com o assim. Isaac, o vinho dela em casa. Provavelmente foram no mercado, compraram alguma coisa e vou levar a Gabi para ir lá conhecer a loja Qual do que é o vinho que a Rafa. Gabi gosta? Qual é o Tomar vinho, cuidado. Gabi? Seco? Seco. Mas tem tipo Tem país ou uva que você o gosta? nome? Não? Tá. É. Mas o seco você gosta. Boa. Tá bom. Então Já tá em mais outro educada que a nível. gente, Já né? tá, já. Já tá mais em outro educada que a gente. Já nível. tá em outro nível, né, cara? E com 21 anos, olha isso. Deus é pai. Por isso que a cutis, gente demorou. a cutis preserva. Não, mas isso eu vou deixar registrado aqui. Por que o Thiago não bebia vinho? Sabe por quê? Eu sou evangélico, né? E eu achava que o cristão não podia beber vinho. Que isso? E aí Foi um isso. pastor da Ou igreja... seja, se dependesse dele, você não tinha cliente. Aí um pastor da igreja lá do Rio de Janeiro, e ele explicou que, na verdade, na igreja, quando tem o negócio da ceia, de comer o pão e o vinho, que é o suco da uva, eles não servem o vinho em respeito ao ex-alcoólatra. Entendi. Então, eles, para não dar o gatilho. start de novo Sim, ali, o sim. gatilho. Então, mas que sim, ele bebe vinho em casa e tal. É? Aí Foi abriu. naquele dia que ele começou a falar assim. Aí eu cheguei em casa, Vamos tu experimentar? sabia? Aí abriu a porteira, mano. Nossa, aí foi por Tu causa disso. sabia, muito boa. E foi maravilhoso, né? Foi uma experiência boa. Aí a gente começou a ter adega, aí a gente começou a ter tudo. Eu achava, não, agora cerveja eu não gosto. É horrível. Lá em casa deve ter umas 10 latas. Boninho já falou que vai nos ensinar a gostar Inclusive, de cerveja. O Boninho... O Boninho a Thaís Firmino deu um testemunho pra ele ontem a respeito de vinho com sabor... cerveja com sabor de maracujá. E que ela falou que não gostava de cerveja, ela bebeu e gostou. Fiquei até curioso de saber, de provar essa cerveja. Ele falou exatamente isso. Ele é um bom portinho pra você, né? Sim, não, a gente já fez 1 a 1 já, a gente tá pensando em algumas coisas. O Boninho levou uma cerveja pra gente tomar lá. É o que eu falo, né? O legal do vinho é que ele te dá uma base pra outras bebidas, né? Não só alcoólicas, mas sem álcool também. E ele tem uma cerveja lá que vai... O moscatel... A uva moscatel esmagada na fermentação, se eu não me engano. Posso estar falando errado. Mas que cerveja espetacular. Eu acho que foi essa mesmo, que ele cara. falou É um pra rótulo mim. rosa. Nossa, Ele tinha adorei. falado uma de uva. E não gera concorrência com o vinho, né? Não, A cerveja. não, São agrega. públicos. Às vezes a pessoa gosta dos dois e tem gente que só gosta Só do gosta vinho. do vinho, né? ou Ou da só gosta da cerveja. cerveja, né? Tem gente que só gosta de chopp e tá Sim, tudo certo, né? tudo bem. Temos É que ter isso. aula ainda. Espumante e por aí vai. Hoje a gente acabou bebendo espumante e agora o vinho. Aí Isso a tá gente, se tivesse próximo episódio, era cachaça que a gente ia beber, só Jesus. Gente, vamos deixar o Thiago dormir. Ai, Senhor.
É isso, vambora. Cadê a câmera central? Muito Tá. obrigado Eu não pela tô nem enxergando participação. a câmera central. Você vê aqui Não, era vai o chegando. retorno ali, mulher. A Gabi que bebeu água e já tá torta também. Então sobe o logotipo. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, Tchau, Rafa. tchau. Até o Valeu. próximo episódio.